Firmeza total, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, aqui no nosso Hostil Podcast. Esta aqui, mano, é uma coisa muito louca, um sonho realizado. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu quero pedir para você, por favor, você pode ajudar? Como você ajuda o nosso canal? É muito simples, basta você se inscrever no canal, seguir, ativar o sininho. É muito simples e gratuito, você não paga nada por isso. Então, colabore com o canal aí, você se inscrevendo, porque 75 tá melhorando. 70% das pessoas que assistem aqui o Hostil Podcast e vê os vídeos no canal não são inscritos. E a sua inscrição é muito importante para que a gente possa dar andamento nisso e ir para muito mais pessoas, beleza? E compartilha também, tranquilo. E Aqui... não é só isso. E não é só isso. E do meu lado direito, Festa Funk. What's up, man? What's up, man, motherfucker? Não, hoje não dá pra brincar, não. Hoje não dá pra Hoje brincar. não pode xingar a mãe, hein? É isso aí, Pode. sejam todos e todas bem-vindos a mais um Hostil Podcast. Estamos começando aqui mais um programa. Sempre reforço, curte, se inscreve, compartilha, Faça. avisa todo Uma mundo, mão. manda no grupo da família, dos amigos do futebol, também, manda lá também pros parceiros Os namorados. acompanhar o programa Hostil Podcast. Hoje vai ser um papo internacional, um papo sensacional com meu parceiro Marlon Custódio. Salve. Marlon. Salve, galera. Na paz? Tranquilidade. Tamo aí. Seja muito bem-vindo, Marlon. Rolê do Rasta. Aí Exatamente. sim. Caraca, vai contar, tem história pra falar. aqui, né, Com mano? certeza. Bom, vamos entender. Vamos começar aqui. A gente tem um hábito de começar o programa, a gente quer saber de você. Quem é o Marlon? Onde nasceu? Pai, mãe, família, irmãos, Gosta de ir no pessoal. né? Aí, Aí, Na origem da na coisa. origem, vamos lá no Então, cerne do negócio. vamos lá, começando de Gênesis pra chegar no Apocalipse, né? Gênesis, como é que foi? Minha mãe conheceu meu pai no Clube 28 de Setembro. Putz, Um clube muito importante da cidade aí, que tá aí pra gente. Acho que boa parte da comunidade aí, pelo menos uma vez na vida foi, e com certeza. certeza todos sabem onde é. sim. Então ali minha mãe ia dançar os bailes dela, meu pai também por acaso, e se engraçaram. Aí nasceu o Marlon. Eu nasci em Rio Claro. Então foi uma fase que meu pai foi transferido para lá. E logo depois fui criado em Jundiaí. Então cheguei aqui na cidade aos 3 anos. Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho ainda por parte de pai. E tenho uma irmã mais nova. Então a família foi crescendo aos poucos. E assim, praticamente em Jundiaí, onde tudo se desdobrou. Estudei em colégio público até a 4ª série. Aí da 4ª série fui para um outro colégio, famoso da cidade. Foi uma ótima experiência, porque ali eu comecei a perceber uns horizontes diferentes, um jeito de viver que poderia ser diferente do que eu via as demais pessoas vivendo em volta de mim. Eu me agarrei meio que nessa forma de viver, né? Falei, pô, é mais legal a gente fazer dessa forma, né? Tipo, poder viajar, poder desfrutar de coisas que não eram, assim, nem faladas, né, no meio que eu vivo. Convencionais, né? É exatamente isso, exatamente isso. E quando uma vez que a gente volta os olhos pro não convencional, é difícil a gente voltar pro convencional e falar, não, esse caminho é legal, né? Sim, sim. Fala, não, tem caminhos diferentes, mais atrativos. Então, tamo aí, assim, saindo do... Fiz o colegial, nada até então muito diferente e tal, mas eu já tinha aquela coisa de ter que cursar uma universidade. Cursei economia, e como assim a gente chega nos lugares que a gente quer porque as coisas dão errado, né? Formei economia e fui trabalhar com TI, tá ligado? Tá vendo uma coisa com a Normal. outra. Se eu tivesse ido para economia, hoje eu vejo que não teria tido possibilidades que eu tive trabalhando como TI. Porque eu passei a trabalhar remoto, né? Muito rápido. Sim. Então, poder trabalhar de casa. Então, às vezes eu ia trabalhar no horário comercial, já se podia trabalhar em casa. Eu comecei a trabalhar em 2007, assim, oficialmente, né? Depois de formado. Meu primeiro trabalho depois de formado. Nessa brincadeira, eu queria mais liberdade, queria mais espaço. Então, eu sempre fui muito atraído pelo mercado financeiro. Então, eu operava mercado justamente como uma forma de ter uma liberdade do meu trabalho. E essa liberdade veio com a pandemia, porque a cultura das pessoas mudou tanto dentro das empresas que começaram a aceitar o trabalho home office. Sim. E então eu passei a poder viajar mais. Então,
comecei a fazer algumas viagens e isso foi se transformando num estilo de vida, né? Um lifestyle Um foda. lifestyle. Muito, muito foda, porque eu atendo uma empresa de Florianópolis, mas eu tô fisicamente em São Paulo, às vezes fica fisicamente em Salvador, uma época na Tailândia atendendo pro Brasil, então você começa a ver que você não tá preso ao território, você tem que ter Sim. um vínculo com o trabalho, Top, mas top. não necessariamente tá lá fisicamente. Sim. Não, Sensacional. fantástico, né? Tipo assim, como diriam algumas pessoas, porque a maioria do ser humano, ele gosta do cômodo, né? Sim. A gente é criado e feito para aquilo. Você estuda, trabalha num emprego e esse lance de você ter uma coisa fora do convencional foge ao que é o normal. Você como diria, algo anormal perto do que a gente conhece. Sim. Você vive uma parada que é muito louca, assim, né? Você fala, cara, eu tô aqui, tô ali. Mas você acha que a pandemia fez esse start maior? Porque a gente vê muitas pessoas hoje trabalhando no home office e conseguindo fazer isso. Você acredita que Sim. o lance da pandemia, esse start também fez com que essa mudança acontecesse? Eu vejo que sim, porque o que acontece? Em 2007, a mesma estrutura tecnológica que a gente tem hoje tinha naquela época. Era a mesma coisa. Então, existe uma coisa chamada VPN, que é uma forma de você se conectar a redes Sim. corporativas. Isso já existia. Então, eu trabalhava no horário comercial, mas quando tinha um problema de sistemas à noite, a empresa me ligava e eu resolvia via VPN. Então, já existia a porta, mas culturalmente, o chefe do departamento de TI queria ver toda a boiada do pasto, Aquela né? Todo rapaziada. mundo ali, falou, ó, esse é meu desenvolvedor, esse é meu funcional, ele queria ver o time. Sim. Eu vejo que tem ganhos. É importante também ter esse contato, mas ele não precisa ser diário. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando tem uma demanda para entregar no Rio, que é um dos CDs que se usa para teste, digo testes em termos de sistemas, a gente faz alguma inovação, alguma melhoria ou alguma troca de sistemas, a gente aplica num lugar onde tem uma operação rodando, separação de materiais, armazenagem de materiais e tudo mais, e a gente vê como é que está funcionando aquilo. Então isso tem que ser feito fisicamente. Então vou, desloco até lá, faço, mas o dia a dia de programar, de testar, coisas do tipo, não necessariamente precisa ser feito fisicamente. Então, Sim. com a pandemia veio esse balancear. Fala assim, ó, tudo vai ser home office. Aí viu que tudo também é um pouco complicado, mas balanceando, híbrido, isso mesmo. Sistema híbrido. Sistema híbrido. Então, quando surge a necessidade, vamos. Quando não surge, por que não fazer de casa? Sim. Porque eu acho muito desumano a ideia da gente vender, sei lá, para vender 8 horas de trabalho eu tenho que gastar mais 4, 2 para ir pro trabalho, mais 2 para voltar. Essas horas não são remuneradas, Sim. mas são perdidas na vida. Na vida, né? Isso faz seu salário diminuir, né? Sim. Porque você tá vendendo 8, recebendo por 8, mas entregando 12 horas. Um exemplo de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Sim. Então, Sim. é um negócio que... Quem trabalha fora da cidade que mora é no mínimo 2 horas. Horrível, horrível. Chega a ser desumano. Chega a ser desumano. Tem gente, né, pessoas que moram em Francisco Morato e trabalham na Lapa. Ou lá na Zona Leste. Ou na Zona Leste, na sua maioria. Tá maluco. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava na Berrine, antes da linha amarela, e saía daqui de Jundiaí. Você tá maluco. Eu fazia isso. Já ouvi Dava dizer 3 que é uma horas pra ir, caminhada. 3 pra voltar. Exatamente, porque não tinha linha amarela. Então eu saía de Jundiaí, aí saía da minha casa, Vila Rami, pegava o ônibus até a estação Vila Ares. Da estação Vila Ares, o trem até Francisco Morato. Francisco Morato É, faz porque a tinha que baldeação. fazia a baldeação, Faz a baldeação. ia até a Barra Funda, ali pegava pra Presidente Altino, pra voltar tudo pra depois pegar aquele trem espanhol e ir. Então, muito era louco horrível, era um zigue-zague absurdo pra fazer. E é um fator estressante, né, pra pessoa, na verdade, né? Porque é o que você falou, é uma conta que muita gente não faz. Não, Ah, você vai entrar às 8, mas pra você chegar aqui é 2 horas, 2 horas e meia. no caso Depende. ali, eu entrava às 9, mas assim, eu demorava 3 horas pra ir, mais 3 pra voltar. Não, são Pra 6 horas. horas. Pra vender 8. Era horrível. Ganhar 8, né? Pra ganhar 8. Vai ganhar 1 hora a mais. Muito Exato. louco, muito louco. É complexo, mano. Então quer dizer que você é garoto de programa, então. Opa, exatamente isso. Com festa também. Promoções. Eu fui, né? Nunca atuei na área, mas eu estudei, fiz processamento de dados na ITVAV. E que é até da onde eu conheço. O Marlon, quando eu estudava no colégio, eu sempre via ele
A irmã dele sempre passando lá de marronzinho, Sim. uniforme do Divino. Ele não falou o nome da escola, mas eu falo, o Negão ensinou no Divino, Pode pai. crer, pode Da crer. hora. E fala um pouco dessa experiência aí, porque a gente, bom, você como jundiaense, né, você sabe dos prós e contras que a nossa convivência aqui nos proporciona, né? Então, como que era esse convívio? Quantos pretos tinham lá no Divino na época que você estudava lá? E como que foi essa relação? Porque você veio de uma escola pública e foi para uma escola privada, não só uma escola privada, à época a escola mais foda da cidade. Sim. Na época, a gente tá falando o quê? De uns 20, 25 anos atrás. Rapaz, estamos falando dos anos de 94, 1994. 25, 26 anos atrás. Ah. Você entendeu? E como que foi esse... Olha, eu fui muito bem recebido a princípio. Então, eu me destaquei rápido ali. Eu fui representante de classe logo de cara, assim. Só que eu tinha uma dificuldade absurda em inglês. Porque na escola pública a gente não trabalhava as primeiras palavras em inglês. Então, quando eu cheguei lá, matemática estava no nível, português estava no nível, história estava no nível, mas o inglês não. Então, a maior dificuldade foi línguas. E eu carreguei essa dificuldade até o terceiro colegial. Então, eu pegava cola mesmo, precisava passar de ano, né? Não consegui me ajeitar ali naquele sistema. Eu fui aprender inglês depois. Não aprendi inglês na escola. Tive episódios assim, né? Porque a pergunta, quantos negros tinham lá? Quando tava eu e minha irmã, tinha 2. Depois minha irmã foi embora, ficou só eu. Ou só você. Exato. É uma realidade, né? É uma realidade. E assim, esporadicamente, depois entrou mais um, depois mais 2. Mas isso já tava lá, sei lá, 8ª série, colegial. Tô falando já em 98, 99. Mas eu passei uma lacuna, assim, um bom tempo sem nada. Existe no meio da convivência aquelas piadas desagradáveis, né? Coisas de que você sente que é um pouco de preconceito. Acho que eu tava tentando achar outra palavra, mas Não, acho que mas- não tem. Existe também. Outra existe. palavra existe, né? Racismo. É, também. Existe, Tem essa daí também. Porque eles não estão acostumados a nos ver, né, nesses locais, né? Não, Principalmente num lugar, principalmente numa escola como essa, né? Não estão não como acostumados. iguais. Alguns funcionários eram Sim, negros, é mas isso não que os é alunos. os funcionários são, eles estão Exatamente. acostumados. Não estão acostumados a ver a gente Eles estão acostumados... sentado do lado Sempre e às atendendo. vezes até líder, né? Isso. Até líder da... Então foi uma situação assim, muito bem acolhido, algumas hostilidades. E meu pai, ele tinha um esquema assim bem legal assim de falar, olha, é uma zona cinzenta, eu não tenho como te ajudar nesse ponto, seja forte e siga da forma que você achar justo no momento. Top. Então, foi assim. Foi assim que sobrevivi lá dentro. Fui suspenso algumas vezes. umas Aham. duas. Às vezes a forma que a gente vê no momento não é a melhor, né? Não é? Mas Sim. De- aplicado, né? depende da... Mas do o jeito legal, que- acho que de colégios assim, é que normalmente você tem um suporte, né? Sim, muito grande. Nossa, na época a coordenadora era Dianir Clarim. Mulher fantástica. Então, sempre que acontecia alguma coisa, ela me trazia pro escritório dela, a gente conversava e era bom, assim, né? Ela tentava achar um caminho do meio, né? E eu isso me preparou muito depois para os próximos passos da vida, né? E essa luta, bem luta de classes mesmo, né? Que é uma coisa de, além de classes, a questão racial é uma coisa muito escancarada no Brasil, né? E hoje, atualmente, a gente vê isso com muito mais força, né? Na sua época já era muito difícil. Só que, pelo que eu percebo, vocês me corrijam, antigamente tinha uma parada das pessoas meio que escondidamente, né? De Se mostrar. envergonharem As por pessoas aquilo. não falariam. Hoje, não sei, em virtude de talvez esse atual governo, tudo se escancarou. Hoje em dia, como disse o Brau, eu até gosto assim, pelo menos eu sei quem não gosta de mim, quem é meu inimigo. E como você vê isso nessa sua trajetória? Olha, eu, sinceramente, é melhor que tá escancarado, porque prefiro. daí as cartas estão na mesa. Então todo mundo vai tá vendo o que tá acontecendo e vai reagindo. Eu acho que a gente passa por episódios que vão ser dantescos, como foi alguns que não vou comentar agora, mas assim, é a forma que a gente tem de tentar corrigir Sim, também. Então, assim, olha, antes falava que não existia, mas existiam as piadinhas. sim, Então, é uma manifestação. sim, Uma forma de manifestar. Só é engraçado porque não tá sendo visto como igual. sim. Por isso que é engraçado a piada.
Aí, quando se transforma no nível que tá hoje, se vierem pessoas, espero que o próximo governo seja melhor, seja de outra orientação, e corrija e entre com ações nos pontos que ficaram abertos agora, como foi a Benedita da Silva quando assumiu o governo do Rio. Sim. Ela teve um tiro e ela acertou. Ela pegou e botou as cotas na UERJ e pronto, E pronto. tá feito. É isso. Então, acha ruim a política? Beleza, a gente corrige. Acha ruim que ponto? Então, ela abre para uma conversa que não se tinha antes. Sim. Então, eu acho que quando chega gente assim, tanto do lado como é o governo atual, ou ele vai fazer com que as pessoas se unam, discutam coisas e falam, ó, não tá legal pra mim, não tá legal pra você, por quê? Não tá legal. Sim. Então a sociedade volta a se aglomerar e discutir esses pontos. Sim. Então, até no lado ruim tem lado bom, né? Sabe Sim. aquele símbolo do yin e o yang, né? É, sim. Exatamente. Nada é totalmente ruim. E fala um pouco, que nem aproveitando esse gancho desse tema, no seu rolê pelo mundo, pra onde que você já foi e como que é essa parada lá fora? Porque assim, nós aqui, né, olhando, a gente vê que é um problema mundial. Sim. Não é uma... cada lugar com a sua... com o seu tipo, né, de racismo, com o seu tipo de preconceito, mas é uma parada que rola no mundo, assim. Você já viajou quantos países e tal, e como que é essa vivência? Atualmente estou com 24 países viajados. Todas aquelas bandeirinhas é real? É real, cada aí é um lugar. Comecei pelo Paraguai, como sempre, né? Mais pertinho, fronteira. Encostado. Paraguai, Argentina, depois eu já fui para Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos eu estive em Cleveland, Ohio. Na época que eu estive lá, um jogador de basquete, LeBron James, estava voltando a jogar no Cleveland Cavaliers. Sim. E a cidade toda recebendo o cara. Mas ali é uma cidade bem dividida. Eu tive a oportunidade de ir num clube de comédia, ver um stand-up, onde só tinha negros. Na época eu estava acompanhado de 2 amigos brancos. E quando a gente entrou, sabe aquele choque assim, de todo mundo olhar? Sim. Só que foi ao contrário, né? Porque eles sentiram o que eu sempre sinto, né? Sim. Aí eles olharam assim, tipo, pô, não conseguiram ficar muito tempo no ambiente. Ficaram coisa de 5 minutos, falaram, a gente já vai indo, tá? Que louco isso. Acho que não é muito pra gente aqui, né? O pessoal da plateia, o comediante que tava fazendo o show, já mandou umas 2, 3 piadas. Falei, pesado, desnecessário, tá ligado? Ou não, né? Ou Mandou, não. e a cidade é muito dividida. Sim. Muito dividida, Cleveland. Então, ali eu vi algo forte, mas ao mesmo tempo, assim, na Bolívia eu achei diferente, porque o pessoal, quando passava alguém negro, se beliscava. Eles falam que é sinal de boa sorte. É mesmo? E aqui do lado, na América do Sul. Louco. velho. Tipo, pais vinham com criança entregar pra mim pra eu tirar foto, pra tocar. Então isso é legal, diferente. Uma outra forma de se perceber o diferente. Sim, sim. Quando eu estive na Ásia, eu achei muito legal, porque a gente tem aquela coisa, né? A polícia olha mais pra nós, não tem como. Não tem. Os caras parece que tem um manual, né? Tem, Todos eles têm um manual. exatamente, o marginal padrão. É, né? primeiro, segundo, terceiro. Exatamente. E nessa brincadeira, o policial me parou e pediu pra eu tirar uma foto. Na onde? No Japão? você Não, fala? isso na Tailândia. Tailândia. Me parou pra tirar uma foto, porque não é comum ver pessoas negras lá. Sim. Aí quando eles vêm, eles aproveitam. Tirou foto, tirou umas 4, 5 selfies. Tem que falar pra ele, $10, $10. Lá é assim. Era justo, era justo. Dizem que na Disney, quando você vai lá, pode tirar as fotinhas com o Mickey, que fica abaixo. Tem que pagar. $10. $10. No Vietnã também eu achei muito diferente, porque acontecia a mesma coisa. Eles têm um carinho muito grande, assim, ao nível de parar na rua, falar, posso tirar uma foto? Parar, olhar, por ser diferente. Sim, sim. Então eu vejo que o asiático, ele lida muito bem com a diferença. Sim. Tanto é que eu vejo, assim, comediantes como David Chappelle, ele é casado com uma asiática, né? Sim, sim. Então quando miscigena, acaba miscigenando mais o negro, o africano, com o asiático, por estar mais aberto. Sim. Entendi. Pelas histórias também, né? São... São parecidas. Porque o tem preconceito, que nem o preconceito americano com o asiático é bem louco também, né? Sim, sim. Principalmente por causa do lance da guerra, né? Do Japão, Estados Unidos. Então, existe essa... Segunda Guerra Mundial, teve até muitos japoneses que se retiraram, né? Pro oeste paulista, o oeste paranaense, né? Sim, sim. Porque eles estavam alinhados, né, com outro eixo, né? Sim. Então, É muito louco, né? Uma coisa cultural diferente. Bem forte. Mas você... Cara, você falou Vietnã, cara. Mano,
como é o Vietnã, mano? Cara, é um Tem lugar o Rambo lá? sensacional. É. Não, Rambo não se criou lá não, rapaz. É só historinha. Rambo, só. isso aí é americano tentando falar, ó, a gente não foi tão mal assim na guerra, tá ligado? Porque, tipo assim, Só fomos mal porque mexeram com a gente. É... Porque o Rambo é isso, né? tipo, mas assim, a gente fala de Vietnã, eu penso em resistência total, né, cara? E é. Porque esse cara é você fala, uma potência de armas e tal, e não conseguiram nada, né? Não, mas é que porque o vietnamita viveu a guerra Sim, e o americano lutou a guerra, é sim, diferente. sim. Porque o que acontece ali? Os franceses já tinham ficado muito tempo tentando dominar o Vietnã. E já falaram para os americanos, ó, não vai que o povo é indigesto. Embaça, Os vai. caras são complicados. Porque assim, eles já tinham uma rede de túnel que ligava o rio Mekong a alguns lugares. E durante a guerra do Vietnã, eles aumentaram essa rede de túneis. Então o vietnamita estava lá, dentro do túnel, morando no túnel. Tranquilo. Num lugar onde os bombardeios não atingiam ele não fazia grandes deslocamentos de território e recebendo suprimento. Plantando mandioca. Então, o que os caras faziam? Cozinhavam mandioca às 5 horas da manhã. Isso, a história que os guias contam, né? Quando a gente tá visitando os túneis da guerra. Você chegou a ver isso? Cheguei a entrar no Logo. túnel. E mandioca e amendoim era o que os caras comiam. Cozinhava às 5 horas da manhã para confundir a fumaça com aquela neblina, aquela névoa da manhã. E quando os americanos começaram a trazer cachorro, eles comiam os cachorros também. Porque chegou uma hora que os americanos começaram a achar uma boa ideia colocar os cachorros por dentro do túnel. E armadilhas, matavam os cachorros, matavam os soldados. Quando caía uma bomba, o vietnamita desmontava a bomba e fazia dali uma armadilha. E pegava muita gente com aquilo. Sim. Então ele machucava os soldados e ia vivendo até a guerra. Porque daí, assim, é melhor machucado que matar. Porque um machucado tira 3 de combate. Sim. E um morto é só uma baixa. Então eles foram vivendo a guerra dessa forma. Se alimentando, morando e o americano fazendo grandes deslocamentos. Estamos no sul do país, precisamos chegar no norte. E todos os problemas no meio do caminho. Até chegar ao norte, o bicho pega. O bicho pega, porque o caminho é longo, o caminho é longo. E aí, conta alguma história interessante que aconteceu no Vietnã. Cara, nossa. Olha, Vietnã... História boa, assim, eu conheci o templo daquele monge que no auge da guerra do Vietnã, ele pegou um carro azul, esqueci o modelo, parou e ateu fogo no próprio corpo. E ele não se mexeu durante aquilo. Ele tava num nível, assim, de concentração e essa imagem chocou, né, do mundo. Sim. Quando eu tava conhecendo aquele lugar, assim, eu parecia uma celebridade, sabe? Porque eu tava no norte do Vietnã, um lugar já bem pequeno, já mais distante da capital, e as pessoas não estavam acostumadas a ver negros ali. Então eu tirei bastante fotos ali com as pessoas, foi um fato curioso, assim, pra mim, sabe? E também já estava quase na época do coronavírus. Então, alguns passeios do Vietnã, ele vai fazer próximo à divisa com a China. Sim. Então a gente tinha que falar que éramos de algumas nacionalidades que ainda estava permitido passear. Tipo, os italianos já estavam bloqueados de se deslocar de um país para outro. Os brasileiros já também com algumas restrições. Então, somos canadenses para poder entrar no barco. Ó, que Olha a situação. louco, velho. O pessoal também tem o jeitinho vietnamita, né? Eu achei muito parecido com o brasileiro. Tá proibido, mas pode. Vietnamita, o jeitinho vietnamita. Também existe, então acho que Top, cara. foi uma situação assim que eu olho e falo, olha só, não é só a gente que faz tudo errado e torce pra dar certo. Sim, sim. E eu acho que essa observação que você fez, eu acho que é uma parada legal, né? Tipo, às vezes a gente recrimina tanto, né, o nosso país, as coisas... Sim. Fala que aqui tudo é ruim, nada é bom, tal. E aí, quando você tem esse tipo de experiência de dar um rolê, ver como são as outras culturas, você vê que fala, mano, de repente não é do mal ao pior, né? Exatamente. Eu já vejo que é uma coisa mais ser humano, não é só brasileiro. Sim. Porque tem o jeitinho americano também, tem o jeitinho italiano. Claro. O pessoal sabe como fazer. Tipo, tem o jeito correto e tem o jeito que eu quero fazer, né? Sim. É diferente. É porque eles colocam o Brasil como o jeitinho brasileiro se transforma na malandragem, né? É tipo assim, pô, você vai pro Rio. Festa mesmo, teve essa experiência, vai pro Rio. Você chega no Rio, cara, vai pra praia. Você fala lá, pô, me dá uma cerveja e o cara percebe que você é paulista,
pau de 10 doido. Vai pagar 10, 5 no máximo. E aí o cara ele chegou lá, ele encontrou um parceiro. Essa história que ele conta parece mentira. Não, mas Fala aí, verdade. como é essa? Não, vamos pra praia, eu tinha um pirulito, aliás, salve Carlos. Um abraço, Carlos. Ele trampava lá. Ele trabalha na Petrobras, né? Nas plataformas lá. E aí eu fui pro Rio, trombamos, fomos pra praia. Cheguei lá, o cara cobrou 5 do latão. Ô, louco. Eu achei fantástico. Não minto, foi R$10 o latão. Eu achei fantástico. Que lindo, que maravilha. Falei, Tô porra, pagando barato. aqui em São Paulo é 5 conto, normalzinho. Pá, fui lá, comprei 2 e tal. Cheguei todo feliz. Ele falou, e aí, pá, pagou quanto? Falei, paguei 10. Ele falou, porra, é foda, hein? Próximo eu vou lá. Aí na outra que ele foi comprar, ele pagou 5, mano. 5? 5. Aí eu fui reclamar, o cara falou, negão, falar pra você, é que eu vi que você é paulista, porque se eu achasse que você era gringo, era em euro ou em dólar, entendeu? Aí eu falei, entendi. Esse é o tal do jeitinho brasileiro que a maioria não gosta, né? Falar, Sim. pô, E é lá que as coisas acontecem, né, mano? sim. Você fala de Brasil, é Rio de Janeiro, Salvador, né? São Na Paulo. gringa. São Paulo. Mas digo assim, São Paulo eu vejo que é mais aquela coisa da grana, do Isso, do business. business, exato. Agora, lazer... Nova York, tipo, Nova York. Tipo, lazer, o cara fala assim, mano, é Rio de Janeiro, samba, caipirinha. Salvador, carnaval, né, cara? Pô, meu, é o maior carnaval do mundo, Maior né? carnaval do mundo. E eu paro pra pensar como é que vai ser o carnaval 2023, né? Que eu chamo de carnaval do século agora. Sim, porque. Esse aqui Cara, foi um 2 ensaio. anos sem ter carnaval. Esse ano foi um ensaio. Não... Até São Paulo, a própria cidade de São Paulo mesmo, pô, os blocos. Sim. Cara, tinha milhares de blocos preparados pra sair, né? Aí deu essa parada. Não, vai ser o carnaval dos carnavais, não tenha dúvida. Vai ser louco. Os caras são capazes de vir de todo lugar pra ver essa parada. Eu acho. Tem que ser aquele carnaval que tá bem posicionado já. Fala, não, vou estar aqui e vou curtir o carnaval. É verdade. Não é? Ó, se liga, hein? Você presta Prepara atenção, seu carnaval, hein? porque o barato vai ser Aqui é louco. um mochileiro experiente Tá falando. vendo? Já tá dando a dica Já tá dando a dica economista também. Se você parar pra ver, ó, você que já trabalha com carnaval, já prepara ali a barraca, já prepara seu... Né? Na Bahia, o seu estoque de acarajé pode ser bastante aí, que barato Porque é louco. vai vender. Vai E vender. assim, eu já tô me posicionando pra passar em Salvador, porque é um carnaval que eu não conheço. A minha ideia já era passar o carnaval de 2022 em Salvador. Só que não foi um carnaval, assim, foi divertido. Só que não teve os blocos na rua, até consegui pegar um show do Timbalada, mas já foi um show fechado. Sim. Mas agora, esse de 2023 vai ser um carnaval completo, né? Com todos os blocos, circuitos. Vai ser fantástico. Ah. Se Deus quiser, isso aí já vai... Essa pandemia aí vai embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de Cleveland e, tipo assim, na gringa, nos Estados Unidos ali, principalmente, que é, pô, nós que somos amantes do rap, da música negra, né? A gente tem... a gente vê os Estados Unidos como algo muito interessante musicalmente falando, né? Você vê os grandes músicos, jazzistas e, pô, Michael, dentre todos. Você chegou a catar algum show, assim, de musicalmente falando? Chegou a ver alguma coisa assim? Não tive oportunidade. Porque como eu fui a trabalho, então a rotina do trabalho consumia mais. Eu tava lá durante a Copa do Mundo de 2014. Sim. Eu vi o Brasil tomar 7-1 do lado de um monte de Meu indiano, Deus, num meu bar. Meu Deus. Mas é um rolê que eu tenho vontade de fazer, sabe? Tipo, de ir pra lá, pegar um jogo de basquete. Quando eu tive lá, eu tava fora da temporada de basquete. Tava aberta a temporada de beisebol. Mas eu acho legal o jogo. E Também. o estádio era em frente ao hotel. Sim. Só que sabe aquele jogo que você fala, pô, é longo Sim. e eu não conheço as regras. Aí eu Completo. acabei meio que dando um passo pra trás. Basquete você não chegou a pegar um... Ainda não. Eu nunca tive lá durante a temporada. Sim. Eu voltei para os Estados Unidos algumas vezes, estive em Miami mais 2 vezes, depois fui para Nova York, só que ainda não foi da forma que eu queria. Na Nova York eu fui pegar uma Black Friday lá, então foi mais um rolê de compra do que cultural, né? Louco. E Miami realmente é muito brasileiro? Muito brasileiro. Nova York também, muito Nova York brasileiro. também. Porque você escuta o pessoal falando português nas ruas, e é Que divertido louco, isso. que louco isso. Porque normalmente eles estão falando mal de alguém. Sim. Fala, olha aquela gringa mal vestida. Nem combina o sapato da roupa. Você vê
Que louco isso, né, mano? Você imagina, né? Enfim, imagina cara- que esse pessoal faz com nós na hora de comer o É nosso claro que pastelzinho. é, filho. Você acha que não? Você acha que não falam mal de nós também quando a gente entra nos restaurantes? Ah, Eu já embaço, já, mano. com a gente no trabalho era muito complicado, assim, porque o pessoal, quando tem um grupo maior, o grupo meio que tem o domínio, né? Então, no caso, o grupo de gringos era maior que o grupo de brasileiros no trabalho. Aí o pessoal brincava do Brazilian Time, porque a gente marcava às 11, chegava às 11h05, 11h10, 11h20, Putz. 11h30, ou às vezes avisava que não ia aí, né, coisa do tipo. E aí os caras já meio que chegava o horário de reunião, tava todo mundo reunido esperando, né? Quando a gente chegava, eles falavam, BT. Ah, não, Brazilian Times. Exatamente isso. É, inglês que diz que é pontual, né? Mas os americanos, eles também levam meio que a sério. Muito a assim, sério esse lance sim, do de horário. horários. É. Do horário, do voo, não voo. Porque a gente tem um negócio também com o vou ver, que é Nossa, foda, né? É uma nem fala. resenha, né? Fala, sei lá, vou ver. Vou ver, não vai, ou vai talvez. Exato. É muito Mas bom. os caras entendem como sim e não só. Eles são muito binários, é 0 e 1, Sim. 0 e 1 e vou, não vou. Sim. Mas tem o vou ver nosso é muito legítimo. É, né? Porque, pô, você sabe que entre o sim e o não tem um monte de variável. Você fala assim, Sim. pode ser que eu vá, mas se chover eu não Pior vou, que porque eu é vou sair verdade. de casa de chuva. Sim, sim. E por aí vai. Vai que atrasa, vai que não dá. Né? Vai que. Imagina, agora eu penso, né? Você fala inglês. Eu imagino dizem, né? Não sei se é verdade. Eu tenho um primo meu que ficou no Japão e ele falava que lá, japonês, americanos, eles dizem que a nossa língua é uma das piores para se aprender. Para aprender o português. Porque a gente tem esse lance, né? Tipo, porque o Brasil é intercontinental, né? Porque, tipo, você tá no sul, É de um jeito. fala uma coisa. Você vai pedir um pão no sul, é uma É um coisa. cacetinho. O gaúcho. Vai pedir no Rio é outro. Você vai jogar ping-pong em São Paulo é uma coisa. No Rio Ping-pong, é entenda pimbolim. pimbolim. Bolinho, pi- totó em alguns totó, lugares. Ping-pong Então, quer dizer, é uma parada. O pessoal diferente. que joga tênis de mesa agora quer te matar, Quer me mano. matar, né? Nossa, não Ping-pong. pode falar isso, né, velho? Tênis de mesa. No Senai Tênis de tinha muito mesa, isso, né? mano. Pode Nossa crer. senhora, No Senai, se mano. você falasse ping-pong, você apanhava. Ah, mas, pô, não é. Pior que eu conheço. Pra mim, eu usava como sinônimo ainda. Não, velho. Tipo assim, realmente você percebe essa dificuldade do americano em aprender Percebo português? justamente no sentido das palavras. Sim. Porque. E também, como é intercontinental, é aquela coisa, bully. Sim. Tem um português que a gente não usa, mas o Nordeste usa do bully. Sim, A palavra, né? Então Os tem dialetos, os né? dialetos. E conjuntos de palavras que só se usam em um estado ou em outro, né? Tipo, o gaúcho fala muito do cuidar, né? Cuida pra não acontecer, cuida pra nananã, cuida... Imagina a mente do cara. Que Eu é vou isso? cuidar o quê, né? Quem quer eu boto o ato, né? É diferente, é diferente. É igual no São Paulo mesmo. As gírias. Você pega em São Ó. Paulo, pega a periferia de São Paulo, o cara fica louco. Nossa, mocota. Mocota é o que pra um gringo? Mocota, O mano. cara fala, what's up, man? Exatamente, porque assim, cota, aí o cara entende ali, aí mocota. O maior Como que pedaço. relaciona isso, então? O maior pedaço, mano. É muito complexo. Tipo, a gente consegue fazer. Mas isso também a gente pode considerar uma outra língua, né, mano? É um claro, favelês, é né, um mano? dialeto, praticamente, né? Mas é legal que o favelês, ele cruza. Porque primeiro você via lá o Mano Brown falando mano. Sim. Aí depois você vê a galera da alta sociedade, mano, E aí, porque mano, meu mano, e pá. Sim. A linguagem que vem do gueto, ela meio que se mistura, né, com a linguagem. Acho que ela é mais oficial. original, né? Ela faz mais sentido, né? Ela é a evolução da linguagem, mais Sim. clara. Porque enquanto tá todo mundo mantendo um padrão, o gueto não se preocupa tanto com o padrão. Ele cria as palavras, ele cria o disfarce, ele ainda tem a motivação, tipo o pessoal no trem. Moiô, 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 os vendedores do trem. Sim. Moiô o quê, né? Primeira vez que eu escuto isso, você fala, não tá nem chovendo. Aí depois você vê os guardinhas chegando, né? Então você começa a entender que ele precisa, como era o escravo antes, usar palavras de forma diferente para que toda linguagem que seja falada não seja entendida por todo mundo, né? Sim. Sim. Então, é uma forma de camuflagem, de proteção até, né? Sim. É mesmo, eu trabalhei no Brás um tempão, assim, de marreteiro, então no Brás tinha coisas que as pessoas não entendiam, é mais ou menos essa proteção. Tipo, o cara chegava lá, o que era a polícia, os fiscais, o tal do rapa, né? Você falava, ó o rapa, a pessoa tá comprando com você, ela falava,
seria isso. Daqui a pouco os caras vinham, recolhiam as coisas e você tinha que vazar. Então é um sistema de proteção nossa também, né? Automaticamente. Mas é o que você falou, a gente já vem isso dos Há muitos nossos anos. antepassados, né? De Sim, poder trocar essa ideia de um jeito que só a gente sabe falar, né? É a exatamente. nossa língua do P, como dizem. Praticamente, é uma forma de Língua do fechar a P, linguagem, né? melhorzinho. Muito louco Não isso. tornar compreensível a todos. É, tem hora que é importante. Importante. Seria, no seu caso, a linguagem de máquina? Praticamente. Proteger as linguagens, né? Nossa SQL de cada E dia qual aí. foi a primeira viagem que você fez? Você falou que foi para Bolívia, no Paraguai. 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 E aí, como foi? Mas foi lá para comprar os bugigangas ou foi para dar um Cara, peão? na época eu trabalhava numa empresa em Medianeira, que é uma cidade próxima a Foz do Iguaçu, e o pessoal de lá tinha muito costume, né? Eles de comprar as coisas no Paraguai e trazer pro Brasil. Então eles faziam praticamente uma compra mensal no Paraguai, assim, eu vou comprar bebida eles não compravam no Brasil, compravam no Paraguai, porque é muito Entendi. mais barato, Mais por barato. não ter imposto. E como eu tinha flyback, assim, eu voltava todo final de semana, chegou uma hora que eu falei, tô mó de boa aqui, vou ficar esse final de semana aqui. E aí marquei com a galera de ir. Daí o pessoal, vamos. Aí eu já fui, tipo, no sábado de manhã. E aí, sabe quando eu não esperava nada, assim, sabe quando você vai sem expectativa pra um lugar? Aí você já vai vendo, assim, a ponte da amizade, vai passando, as índias vendendo um biscoitinho chamado tipa, que é como se fosse um pão de mel, assim, um biscoitinho à base de, pão de mel não, pão de queijo, um biscoitinho à base de polvilho, sabe? Aí você olha aquilo e vai se sentindo, assim, você fala, pô, tô em outro país. Sabe quando você passa a linha, assim, passa a fronteira, deu uma emoção boa, assim, de falar, pô, eu gosto disso. Mesmo estando no Paraguai, pô, Cidade do Leste não é o lugar mais bonito pra se ver, né? Então é um pouco sujo, os seguranças na porta estão muito bem armados, as pessoas na rua estão tentando te vender qualquer tipo de coisa legal ou ilegal. Sim. Então você fica meio tenso, mas ao mesmo tempo tava deslumbrado com aquilo. Aí no dia seguinte eu falei, pô, pessoal, vamos pra Argentina. Porque ali é tríplice fronteira, né? Então fui lá pra a parte argentina. Conheci, achei legal, daí eu falei, meu, é isso aí que eu gosto. Então, foi minha segunda viagem. Então, a Argentina já tem um quê mais turístico. Já dá pra ficar lá em Porto Iguaçu, passar a noite. Cidade del Este já recomendo. Qualquer lugar que você lê já fala, não passe a noite. Começou a escurecer, volte de Foz do Iguaçu para volte da Cidade del Este para o lado brasileiro, para passar a noite em Foz do Iguaçu, né? Já tem essas recomendações. Mas em Porto Iguaçu falava, não, a noite é legal, tem cassino e tal. Então já fiquei naquela vontade de conhecer mais. Gostei do que eu conheci e já comecei a programar. Então quando fechou aquela viagem, eu já estava preenchendo o DS-160, que é o documento para tirar o visto americano. Então eu já falei, pô, eu já quero ir para os Estados Unidos, né? Vou tirar um visto e tal, já tirei. E a partir dali já tinha uma viagem para Holanda, apareceu uma promoção, já comprei. E aí já comecei a falar, não, já não preciso de carro. Pra que eu preciso de um carro caro? Não, vou viajar. Sim. Sabe? Eu comecei a me desligar dessa ideia de acumular bens, de tirar uma onda e tal. Eu falei, não, então eu posso ficar com um carro mais barato. Sabe? Começar a conciliar as coisas. Talvez não precise de um tênis tão caro, um tênis intermediário me atende, vai me sobrar um troco para isso. E aí eu comecei a fazer outras opções, né? Como é que racionalizar o dinheiro para que sobrasse o máximo possível para viajar. E se adequar à realidade, né? É. Top demais. E o que você sugere para quem está pensando para começar nesse rolê de mochileiro? O que você sugere? Vai aqui pertinho? Como que... Olha, eu recomendo começar pertinho de casa, porque você coloca muita coisa em teste. Desde a mochila que você comprou. Então, eu já tive experiência de ir para um acampamento, ia fazer um camping, no meio da trilha arrebentou a alça. Uma mochila comprada no Paraguai. Não que só venda coisa ruim. Eu escolhi uma mochila mais barata que tinha. Daí eu falei, meu, tem que ser uma coisa meio intermediária entre o que não vai me dar dor de cabeça em lugares que eu não posso resolver e uma mochila que tem um bom preço. Então eu testei a mochila. Isso já é uma coisa assim, quem tá começando, escolher uma boa mochila entre preço e qualidade, uma mochila à prova da água, porque, meu, você vai pegar uma chuva num momento ou outro. E se você tiver com todas as roupas molhadas, vai ser complicado. Então, sabe aquela coisa que às vezes a gente tá na frente ali do biombo da loja e não tá pensando, porque não viveu aquela realidade ainda. Então a mochila tem que ser a prova da água, ou ter uma capa de chuva, de preferência os dois. Sim. Sabe? Coisas do tipo. E como que é a definição do mochileiro? Como que se define? Como que é Essa ideia, assim. esse conceito, isso?
Olha, normalmente são aquelas pessoas que viajam só de mochila e usam acampamentos ou hostel, hospedagens de baixo custo. Então você já não passa a ser um público um dia ou outro possível, porque vai ter um dia que você fala assim, não, hoje eu quero tomar um café da manhã absurdo, quero ficar numa piscina bacana, e você vai ficar num hotel legal. Isso existe. Mas a maior parte das vezes, assim, hoje em dia eu viajo, eu fico num quarto coletivo, 15 pessoas num quarto. Então eu tô lá num hostel, eu pago uma hospedagem barata, fico tranquilo, conheço gente, que é uma parte importante, porque quando a gente vai para um hotel, o público do hotel é diferente. Então, normalmente vai ser uma família. As pessoas não estão tão dispostas a falar: vem cá, mochileiro, senta com a gente, vou tomar uma cerveja. É Sim, diferente. diferente. Agora, quando você está num hostel, meu, você passou, o pessoal tá perguntando: e aí, vai fazer o que hoje? Onde você vai? Para ver que programa a pessoa se encaixa. Sim, que top. Então, isso é um negócio legal. Uma coisa que eu acho boa também é estudar mais ou menos o lugar antes de ir. Porque às vezes você vai falar assim: eu tô com bastante dinheiro ou pouco dinheiro? E é tudo muito relativo. Então, às vezes pode parecer que você tem bastante dinheiro, mas se você for fazer aquele rolezinho mais top ou um negócio que é um pouco mais distante, pode ser que falte. Então, o mochileiro tem que estar sempre de olho no orçamento, né? Porque fica chato, né? De repente a pessoa tá, empacou no meio da estrada. Então, assim, bom material, uma boa mochila, olho no orçamento, conhecer as condições de segurança do lugar que ela tá indo. Tipo, quais são os crimes mais comuns, como eles estão pegando os turistas ali. Então, eu fiquei um tempo em Salvador, lá tava tendo muito problema com Boa Noite Cinderela, em bebida. Sim, sim. É algo que eu já tenho que. Eu nunca imaginei, porque por ser homem, eu nunca imaginei que, meu, vão me dopar. Mas isso acontece. Acontece. Então, os golpes já não estão mais direcionados às mulheres, estão direcionados aos homens pra roubar a gente. É, e Porque... muitas vezes as mulheres fazem nos caras para Exatamente os isso. companheiros pegarem os caras. Exatamente isso, exatamente isso. Então é esse perfil que tem que tomar muito cuidado. Então, assim, cuidar da segurança, cuidar de todo pré-viagem, porque também levar uma blusa de frio, aquele conselho da mãe, né? Leva uma Leva o blusa, casaco. leva o casaco e pode esfriar. Se não esfriou na ida, pode esfriar na volta. Então você pode estar indo pro Nordeste, que é um lugar quente. Mas quando você volta para São Paulo, pode estar frio aqui. Sim. Então por isso é importante ter uma mala pequena, carregável, leve. Então não adianta, não se monta mala, por exemplo, como quem transporta o guarda-roupa. Sim. E se eu tiver com frio? Aí o pessoal leva 3 blusas, porque gosta das 3. Meu, você tem que ter uma blusa só funcional. Sim. Se tiver com frio é aquela, se tiver chovendo é aquela. Sabe? Tipo, pra É a carregar o mínimo manha, de né? peso. É a Tem que manha. saber de. Ter as manhas é isso. Porque daí você vai ter uma bagagem menor. Tipo, eu viajo com 3, 4 camisetas, por exemplo. 2 bermudas, uma calça jeans, um par de tênis só, uma chinela havaiana, uma sunga. Então, levo uma toalha pequena e acabou. Essa é a minha mala. Coisas poucas. E assim, eu já assumi que eu vou lavar roupa no lugar. Então, se eu tô viajando, eu já sei que eu vou lavar roupa. Eu tô com uma camiseta, ou 2 ou uma secando e por aí vai. Sabe? Já estabelecer essa dinâmica. Porque daí você já tem roupas também que combinam com tudo. Não ter, sei lá, uma calça listrada com uma camisa florida. Sim, sim, E daí sim. eu sempre compro roupas de uma cor só, pouca estampa. Então o cuidado já começa desde lá de trás, né? Na hora da compra. Então tem todo um estudo para ser um mochileiro. Não é uma parada, Sim. põe a mochila e sai andando. Tem todo que. Olha, é porque sempre você vai se enfrentar um desafio e você vai voltar a pensar nele, né? Sim. Pra poder falar como que eu posso me apresentar melhor, me sair melhor caso essa dificuldade se apresente a mim novamente. Então tem gente que eu vejo que tá viajando há anos, mas não refina. Sim. Tá sempre passando pelos mesmos problemas. Mesmas dificuldades, Mesmas né? dificuldades. Mas eu acho que quando se faz esse trabalho de, tipo assim, essa situação eu não passo de novo, quando você toma essa decisão, porque olha só uma situação que eu passei. Olhamos a previsão do tempo, então ia fazer em torno de 5 graus em Nova York. Foi uma viagem para Jamaica, então eu fiz Brasil, Miami. Miami, comprei uns eletrônicos, algumas coisas que queria levar para Jamaica. Fui para Jamaica, então foi Miami e Montego Bay. Montego Bay, calor, Miami, calor, deu para curtir praia, Miami Beach, pá. Só que na volta ia fazer Montego Bay, Miami, Miami, Nova York. E ia ficar tipo umas 20 horas em Nova York. Então, Nossa. pô, vou curtir a cidade, dar um Claro. rolê e tal, né? A previsão do tempo era 5 graus. Então, com a blusa que comprei em Miami, dava pra segurar. Então, eu comprei uma segunda pele, tava com uma blusa de lã, comprei uma calça também, tipo uma calça intermediária, né? Só que eu não comprei uma bota.
E aí, o que aconteceu? Veio uma frente fria e deu -13. Nossa senhora. Cara, Você sabe saiu de Miami com quanto? saí de Miami com 35 35 graus. e Olha peguei pra Nova onde você York vai. com -13. Vixe. Quando eu desembarquei, assim, sabe, de você falar, meu, eu não tinha luva, não tinha proteção pro rosto, e eu fiquei gripado, sim. Saí do aeroporto pro metrô, do metrô de Nova York. O metrô de Nova York é muito engraçado porque, assim, os moradores de rua estão lá dentro. A gente acha que nosso metrô é ruim, nosso metrô é ótimo. É. Os moradores de rua estão lá dentro, porque tá frio pra caramba na rua. Não tem um sistema de catraca que impeça a entrada. Então, você passa por muita gente dormindo, deitada, muitas necessidades fisiológicas no chão, e isso é Estados Unidos. Fato. Às vezes as pessoas idealizam, né? Falam, nossa, porque não, Estados Unidos é zoado também. Sim, Tem problemas que a gente tem problemas que a gente já superou. sim. Tipo esse. O metrô nosso é muito limpo. Total. Então, nessa brincadeira, eu lembro que eu saí do metrô assim, respirei e já senti aquele ar gelado cortando a garganta. Já fiquei doente ali. E durante toda a viagem eu não consegui curtir, porque minha mão doía, por causa que eu Muito tava frio. sem luva. Comprei uma luva, mas a luva que eu comprei não era boa o suficiente. Pelo tipo de frio, pelo frio que eu sentia, porque eu não sou uma pessoa acostumada àquela temperatura. E o tênis, quando ele é esses tênis que a gente usa, que ele é bom pro pé respirar, pra trocar O calor, ar entra gostosinho. gelado, num nível de ter que entrar nas lojas e ficar esperando o pé esquentar. Porque, Caraca, não, pesado. Ah, De- você vai gostar, o Cadiz é de mano, eu adoro frio, adoro frio. Mas nunca peguei um Aí, menos um, né? Menos dois, -13. Aí o dedo congela, dá um... Exatamente isso, exatamente isso. E realmente pode amputar o membro. Se ele congelar e chegar num estado muito de congelamento alto, pode perder. Então tem que realmente ir para as lojas, fica um tempo, esquenta, depois volta para a rua, porque não estava devidamente agasalhado. Então eu passei por lugares frios depois daquilo, mas aí já com 3 camadas de roupa, não mais com 2, porque daí eu fui ler. Então nessa brincadeira, quando o frio é maior do que -5, -6, já se recomendam usar mais camadas de roupa. Então uma camada de segunda pele, uma camada em lã ou moletom e uma camada que corta vento. Sim. Então, aí você tá bem encapado. Usar touca, porque muito do calor se perde pela cabeça. Protetor labial, porque a gente que é negro, a gente não foi feito pro frio, a gente foi feito pro calor. Então a gente tem lá, pô, 3 dedos de lábios de beiço. Nessa brincadeira, meu, uma rachadura é uma rachadura, né? É um Grand Canyon. É um grande querido, né? Porque o lábio tá exposto, né? Demais. Então, machuca. Então, são coisas que a gente aprende a levar hidratante, porque a pele toda vai ficar ruim, o banho que a gente vai tomar depois é quente. São coisas que a gente olha e fala, refinei. Foi um processo de aprendizado. Melhorei. Ainda bem que foi Aprendendo com os erros, né? aprendendo com os erros, exatamente. Esse eu não isso. vou mais, esse eu já Esse sei. eu não cometo mais. Porque foi uma coisa que eu passei ali, quando depois eu tive uma outra situação, fui pro Ushuaia. Então eu peguei temperaturas muito parecidas. Então, o final da Argentina ali, as últimas cidades, né, no final da Argentina. E ali, um frio absurdo, geleiras eternas e tal, glaciares. E mesmo assim, já estava mais protegido. Já. Então, o aprendizado de Nova York refletiu numa viagem melhor no Ushuaia, né? Sim. É assim que a gente vai... E a Argentina Refinando. tem um lugar na Argentina que neva e o pessoal faz esqui, o caramba Tem lá, né? Bariloche também, Bariloche, famoso. Bariloche. Mas é a parte famosa, né? É, a parte famosa. O Ushuaia é o que o pessoal chama do fim do mundo, né? A Terra do Fogo. Sim. É o extremo sul da Argentina. Sim. Então ali tem alguns parques, né, congelados, algumas geleiras, tipo Glaciar, Perito Moreno, que são geleiras que sempre tiveram ali. Que louco. Louco, Queria louco. ir ver, queria. Vale. Vou, É se um Deus rolê que quiser. eu recomendo. É um rolê que eu recomendo. Eu tenho Eu vontade fico de com a ver. Jamaica. Eu recomendo mais, porque Você eu recomenda- também sou de lugar quente. Você eu prefiro. recomenda mais a Jamaica? Miami. Sim. Não, seria fantástico. Mas você já pensou assim, eu não sei se você tem isso em mente, cara, porque você falando, a gente automaticamente, tipo, pô, já tem uma parte de coisas aí que eu sei que eu não posso fazer e coisas que eu já posso fazer. Já pensou em escrever um livro, fazer algo sobre, nesse sentido de repente passar isso para as pessoas? Olha, não. E diria que surgiu uma ideia. Então, cara, porque você falando, automaticamente a gente vai, cara, já sei O que seu, a vida que cadê você eu leva vou? assim. Não posso ir ali. Ou mesmo um canal do YouTube falando sobre isso. É interessante. Porque Que você... é o rolê do rastro é um pouco isso, né? É, mas é um perfil no Instagram.
Sim. Então, ele tem ainda mais o que, assim, do que eu vi na rua. Por outros lugares onde eu passei, as pessoas por onde eu conversei. Como chama aquele cara da Globo lá? É Bruno, né? O Bruno De Luca. Bruno De Bruno De Luca. Luca. Eu vejo ele, a versão preta do Bruno o- De Luca. mas tipo assim, mas Quase não vai pra onde, né? Tipo mas isso. o ensinamento que você tá falando, tipo assim, tenho certeza que quem vai assistir e pensa, porque todos nós temos essa vontade louca, né? Todo mundo acha que é fácil. Largar tudo e ir embora, né? Vambora. Quantas vezes? A maioria das vezes a gente fala. Basta ver a mãe da gente. É. Quando Direto. que procota, não, vou largar vocês pra trás, vou largar tudo e vou embora, né? Vou sair com a roupa do corpo, né, mano? Exatamente. E é uma parada legal, assim, de repente você passar isso, né? Tipo, Olha, eu não tinha pensado, é uma ideia nova, porque assim, o que eu sempre me preocupei, era em registrar os momentos, Sim. para não cair no esquecimento. Sim. Para que eu pudesse relembrar das histórias, achar um repositório, um lugar para onde eu pudesse compartilhar as fotografias, coisas que eu gostei, né, de ter visto na estrada. Mas passar para as pessoas como fazer isso de uma forma sistematizada, eu acho que seria bem legal, porque Bem- realmente... E pra imagina. você é simples, né? Porque você é do TI. Já tem aquela ideia de padronizar os processos, né? Entendeu? Tipo, olha, tem que ser dessa forma, bagagem de tantos litros, Sim, para entendeu? poder carregar em voo sem ter que despachar e pagar por despachar. porque Então, hoje tem ganha-se essa dinheiro com questão isso. de livro e também tem uma questão dos minis books, né? Que eles falam que é uma parada tipo, pô, o cara eu vou pra fazer uma viagem, eu já vou ali na ideia que você tem, puta, ali, eu vou passar ali não posso, entendeu? Eu acho muito louco isso. Então, um jeito de você informar e fazer a base, porque você andou naquela estrada, né? Então você sabe Sim, falar, ó, já vai por conhece aqui. o caminho. Nesse lance que você falou da segurança, é uma coisa que eu não pensava. Tipo, né? Você tem que pensar na segurança, que tipos de crime acontece naquela região. Aonde buscar essa informação? Como né? buscar isso, que nem esse lance, pô, Que- frio, cara, você tá em Miami, tô nos Estados Unidos, tá 35 em Miami. Mas eu vou para Nova York, é o mesmo país, porém, Outra faixa outra climática. temperatura. É outro país Pode até continental, pegar um né? furacão, já chegou a pegar um? Não, olha, não peguei furacão. Um lugar que estava propenso a algum ajuste natural era o Chile. Possível pegar um terremoto, mas também deu tudo certo. Nunca teve que pegar essas paradas. não. chegou a Você pegar. tem que ter ficado triste de não ter pego. Pô, eu não peguei, porque não. feliz, imagina, Eu não peguei cara. um terremoto, pô. Cara, não, imagina, tipo, porque terremoto, monções, enchente. Enchente eu peguei no Rio Grande do Sul, uma enchente, no começo de viagem. Medo. Eu nunca tinha visto de dentro. E de repente você vê que a água vem subindo, vem subindo, vem subindo. E dali a pouco você tá ilhado. E você fala, meu, e agora? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu acho que foi o mais extremo que eu peguei na estrada, foi a enchente. E pesquisando o clima e pesquisando os lugares, dá pra fugir de alguns problemas que se pode ter. Tipo, eu fui pra Ásia, mas não fui pra Indonésia, por exemplo. Época de monções. Então as chuvas fariam com que tivesse alagamentos. E você sabe, se está no país dos outros, a preferência de socorro é por quem é da casa, né? claro, Não é... claro. deixa o turista lá, né? Aquela coisa meio assim. Então, eu prefiro pesquisar. Então, assim, ali não era um lugar, um momento ruim de conhecer, então eu vou fora da época de monções. Da mesma forma, quem vai para Lençóis Maranhenses, a melhor época de ir é junho, julho, agosto, época do inverno, Brasileiro. né? Brasileiro, inverno e no Nordeste aquele inverno diferente, o inverno que chove, né? Sim. Então nessa brincadeira tá todas as lagoas cheias, é uma hora que você tem uma experiência melhor. Então, eu acho que a pesquisa pré-viagem é meio que, tipo, tirando você de um pouco disso. Então, o terremoto é difícil de prever, assim como furacão. Mas se bem que furacão nos Estados Unidos tem as temporadas. Tem Então, temporada de. Você já imagina. Dá pra evitar. dá pra evitar, dá pra Foi evitar. Na dúvida, Foi no evita. país da Indonésia que virou até filme, que teve o tsunami, que o mar entrou pra dentro e veio e levou todo mundo. Foi na Indonésia, é isso? Eu não lembro. Se foi no Cara, Caribe. E eu não lembro exatamente, mas assim, eu tive numa ilha na Tailândia que, Ou foi Tailândia, que o pessoal virou- marcou alguns coqueiros, onde salvou-se algumas vidas, sabe? Sim, Ficou sim. marcado com uma faixa amarela. Então, e o risco de tsunami. Na praia, assim, você já via, né, a placa, risco de tsunami. Cê é louco. Sério. Já desce Imagina na- o conforto pra dormir, Que né? da hora. Vou dormir aqui, risco de tsunami. Que legal. que bacana. Imagina, Que imagina. batuta, mano. Mas eu acho que essa ideia de um filme não,
E o filme também, quem sabe, né? Mas se caso você lançar esse livro, não esquece de vir falar. Não, eu mostrar volto aqui. falar, poxa, Ó, volto aqui pra Nasceu galera. Ó, aqui, lancei. nasceu A aqui. ideia nasceu aqui, vamos celebrar aqui. Sim. Sim, cara, vamos parar um minutinho só pra dar um toque pra rapaziada, ó, você que tá em casa, mano, você quer nos ajudar aí, colaborar com o nosso canal, com o Steel Podcast, o que que você pode fazer? Muito simples, basta você se inscrever, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, porque, cara, tá vendo? Hoje nós estamos tendo aqui lição de como sair pelo mundo, cara, nem você esperava por essa, né? Então não esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, dentro do próprio canal também tem outros vídeos aí que a rapaziada curte, gosta, tem aí tem histórias da mãe do Tupac, o que aconteceu, tem a história de Jay-Z, tem o relógio mais caro do mundo, procura aí no canal que você, além do Hostil, você vai encontrar bastante coisa. Então se inscreva no canal, é muito importante, certo, Festa? Com certeza. E se eu quiser patrocinar o Hostil, ajudar aí financeiramente... Entre em como eu contato faço? com a Move 8, é muito importante. Você está conosco aqui, ó, Move 8. Sim, Fala com a nossa diretora. sim. E vai ser muito importante ter a sua marca aqui e fortalecendo, potencializando esse programa aqui, que para você ver, né, toda essa estrutura, tudo isso que você tem aqui, essa estrutura que nós temos aqui, é uma parceria com a Move 8. Então, tudo isso a gente precisa correr e fazer a máquina girar. Então, se você tem sua loja, sua empresa, enfim, vem com a gente. Bora, vem com a gente, que é fácil. Não é um bicho de 7 cabeças, viu? É mais ou menos fácil e dá para você chegar, certo? Compartilha esse vídeo aí para todo mundo aí que você puder, porque hoje o bate-papo tá sensacional. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Você que é um cara que teve fora, você já chegou em cassino? Cara, já. Eu tenho uma ideia de cassino, quero colocar para vocês, eu queria ver o que vocês acham. Eu acho que nem o Brasil, pô, a gente tem uma ampla... litoral brasileiro é uma coisa muito louca. Sim. Nordeste do Brasil, onde eles falam muito da necessidade do nosso povo nordestino, seca e tudo mais. Aí eu tava assistindo esses dias a história de Las Vegas, né? Que era um deserto que os caras pegaram e fizeram aquilo tudo. Tipo assim, eu tenho uma opinião. Cara, será que no Brasil não caberia essa questão de cassino, tá ligado? Porque a gente traria turistas, daria trabalho para as pessoas do país. E será que isso não seria possível num país tão lindo como o nosso? Eu acho possível, acho necessário e, sinceramente, acabou o jogo com a proibição? Não Acabou, cara. Eu vejo caça-níquel no monte de bar. Eu sei que tem bingo clandestino pra um monte de lugar. Então, assim, não funciona desse jeito. Sim. Eu acho que quando a gente proíbe, a gente coloca umas luzes estranhas. O Gabigol, né? Sim. Que ele tava jogando bingo, bingo, durante a pandemia. Olha, ó. Pegaram embaixo da mesa. Exatamente. Deu ruim pra caramba. Então, assim, cara, existe o jogo. Só que o que acontece como tá proibido? O Estado meio que fala, esse dinheiro eu não recebo. Sim. Então, é uma visão ingênua de como tratar um problema. Claro, proibindo. claro. Pra mim, assim, você citou o Nordeste, o interior, os interiores. Eu vejo assim, o Acre é um lugar que não puxa um turismo de uma forma como deveria. Sim. Por que não cassinos no Acre? Pra incentivar as pessoas a irem pra um lugar. Conhecer o lugar, né, e dá trabalho, né? Dá trabalho, gerar porque se emprego. você falar, se o Brasil abre vamos colocar assim, uma licitação, você acha que esses grandes donos de cassinos americanos não viriam? Viria. Num país como esse? Porque Viria. você viajou pelo mundo, pô, mas a gente tem praias lindas. O nosso país é lindo, né? Cara? Sim, e o turista americano gasta muito mais com cassino do que lembrancinha. Exatamente. Então, muitas vezes, assim, a gente tá meio que diminuindo o ticket médio por turista por falar, essa diversão eu não ofereço. Sim. Porque o Rio de Janeiro teve uma época, acho que anos cassinos. 40, que eram os cassinos, Copacabana Palace e tal. E era muito do que sustentava a receita dos hotéis. Agora você imagina, eu fico pensando assim, tô pensando no lado econômico mesmo, no lance da grana, para o próprio país, que eu acho que aumentaria, tipo, o que você falou, o turista viria, gasta mais, o pessoal se diverte, tira uma onda e dá trabalho para as pessoas. Se você olhar para ver as pessoas do morro do Rio de Janeiro, Sim. muita gente, com certeza, você iria
tá dando emprego? Fala aí. Porque você dá emprego desde a pessoa que limpa ao Exatamente. croupier, ao cara. Então eu acho que é uma coisa meio hipócrita assim no Brasil. Ele, E um ele emprego bom, né? emprego bom, cara. e ele é um emprego, ele gera emprego em várias camadas, porque o cassino tem gente servindo bebida, gente vendendo bebida, gente vendendo ficha, Você entendeu? o croupier, que já é olha- um cara que já tem uma experiência diferente para conduzir a mesa, e ao mesmo tempo as pessoas que estão jogando em clube de pôquer, porque elas estão jogando, de certa forma, jogando a dinheiro dentro de campeonatos de pôquer, que é uma coisa que poderia acontecer dentro do cassino. Então, assim, a gente meio que começou a desmembrar, porque o caça-níquel tá no bar, o clube de pôquer tá em outro lugar, as pessoas têm interesse de se reunir Mas por a isso. questão é quem é dono de tudo isso, né, velho? Aí que tá. Mas talvez. Tipo, o cara não, talvez é interessante não ter, né? eles não vão permitir a legalidade, porque ele fala, mano, a gente vai perder. Porque hoje eu tenho esse dinheiro sem imposto. Porque hoje eu vejo assim, ela foi uma proibição recente do bingo. Mais ou menos, acho que 2002, 2003, se eu não me engano. Uma coisa assim. Porque a gente tinha muito bingo na cidade. E eu acho que as alegações são muito fracas. Só lavagem de ridículo. dinheiro? É. Meu, tinha gente lavando, pega Lava Jato, estavam lavando dinheiro numa casa de câmbio, num posto de gasolina. Exatamente. Então, meu amigo, Não, Isso é uma grande. E falando da questão do vício das pessoas também, o pessoal alerta essa questão da saúde, né? Ah, mas, cara, é uma coisa que quem é viciado em certas coisas não vai deixar de Na fazer. ilegalidade. Tem a mãe fica de uma pior. amiga minha que eu não Fica vou pior. contar quem é. Fih, é bingo, é 24 por 48, filho. Mas na ilegalidade é pior, porque o que acontece? Você tá, Tá com um exposto, bingo legal, você ficou sem dinheiro, você tá lidando com um empresário, é diferente. Sim, E agora, quando o bingo é ilegal, você tá lidando com quem? exatamente. Como vai ser feita essa cobrança do... caso tenha ficado um saldo devedor? Exato. Isso é preocupante. Sim. Então, assim, fala-se de proteger pessoas, mas de certa forma não se protege pessoas dessa forma. Eu acho que quando você traz as coisas pra luz, elas acontecem, e aí você vai tratando caso a caso. Tipo, hoje, o álcool. Então você tem o Alcoólicos Anônimos. Então leva o cara lá, Sim. trata o cara, tenta ressocializar, tenta fazer uma coisa acontecer de outras formas. Agora, na ilegalidade, isso não acontece. Sim. Isso que assusta. Entendi. E a gente tá falando de legalidade, você falou de uma parada que você, por onde você passou, você já passou em algum lugar nesses termos em que a A ganja é liberada. ganja é liberada? Passei. Que alegria, hein? Jamaica. Uruguai. Eu senti um sorriso diferente. Oh, passei no Uruguai. O Uruguai é bem liberado, foi uma política interessante. E o do Uruguai, essa questão de estar liberado, você viu aumento de pessoas? De forma alguma, pelo contrário, diminuição de pessoas. Sim. Porque. E segurança. O Uruguai, tudo bem, é um país pequeno, então sempre dá aquela impressão que fala, nossa, a rua tá vazia. Sabe? Quando a gente vai andando pelas ruas, mesmo nas ruas da capital. Mas você não vê muita gente fumando na rua. Você vê que, tipo assim. Você se sente seguro a qualquer momento na rua. E eles fizeram a legalização de uma forma assim: você pode plantar. Então, eles se preocuparam em tirar a receita da mão do traficante, que estava comprando arma e evoluindo no negócio, Sim. e colocar a receita em outro lugar. Tipo assim, ó, você não precisa gastar tanto, planta na tua casa, Sim. é liberado tantos pés, só que também não é pra vender. Então, compra e usa você. Aí as pessoas montaram clubes e ficam trocando, porque um tá plantando cenoura, o outro tá plantando abacate, e vai ter muito abacate, muita cenoura, vamos trocar? Sim. Então ele criou um outro ambiente pra coisa funcionar. Eu tive na Jamaica. A Jamaica, os Rastafaris usam nos cultos religiosos, era proibido, passou a ser tolerado e foi legalizado em 15 ou 16, se eu não me engano. Mas aí você vê os caras, os ganjaman passando na praia com vários saquinhos assim, o pessoal fuma na rua, e eu não vejo violência, eu vejo calma. Então, isso que é uma das coisas. A gente faz eventos e, cara, a gente sempre falou isso. Você faz todo tipo de evento, a gente já fez todos os tipos, de todos. Cara, e o evento mais tranquilo, tipo, 7.000 pessoas no Parque da Uva, tá ligado? Tipo assim, você faz um evento de reggae, amigo, não tem uma treta. Não tem. O cara pisando no seu pé e fala, mano, desculpa aí. Desculpa o pé Não, embaixo do desculpa seu. eu, desculpa a gente. Então vamos lá. diferente. Vamos, né? Vamos. E tipo assim, é uma parada louca que o cara, é o que eu falo o seguinte, quando eu vejo os ditos do bem que dizem, mas vai dar abrir caminho para outro tipo de droga. Cara,
eu não vejo. Mais que o álcool. Não, acho eu não difícil. vejo um cara sendo. Provavelmente, se você fizer um estudo no mundo, você não vai ouvir ninguém. Eu acho que quase 100%, para não falar besteira aqui, um cara que usou a. Da maconha e chegou em casa e bateu na mulher e bateu nos filhos, e quebrou móvel e Não, arrebentou tudo. Você entendeu? Jamais. Agora o álcool faz isso com o ser humano. Cotidianamente. Toda hora, Verdade. todo dia, todo momento. Quantas brigas a gente vê Sim. por causa da bebida. Você não acha que, tipo, é outra hipocrisia brasileira do Acho. país? Eu acho que Acho. podia... Mundial, não na podia real, ter né? que pensar, conversar sobre Agora isso. tá começando a reverter, Eu acho né? que é o momento realmente de se reverter, porque assim, tem a questão da hipocrisia, a questão de tirar a luz de um fato para que ele aconteça longe. É tipo assim, tá proibido o aborto, mas pessoas abortam. Sim. Então tem um açougueiro lá, um médico que Sim. tá trabalhando na ilegalidade, recebendo uma grana alta, não oferecendo garantia no procedimento, e não que tenha, mas assim, e essas pessoas, quando tem algum problema, elas vão terminar de se tratar no SUS. Sim. Só que o que era um procedimento simples no SUS É. vira uma internação, porque às vezes a mulher pode chegar com útero perfurado, pode chegar com lesões que são graves. Sim. Então, nessa brincadeira, tipo, tá empurrando a pessoa pro risco. Porque aquilo ali vai acontecer, independente. E como todas as pessoas são pagadoras de impostos, o Estado é laico, ele tem que atender o evangélico, Deveria ser. Né? tem que atender o católico, tem que atender o ubandista. Então não pode falar assim, não, porque eu creio em Deus e aqui não se faz tal coisa. Não. Você crê? Bonito, fica aí com a tua crença. Sim. Mas tem aquele ali que também tá pagando imposto tanto quanto você ou mais, que também tem que ter a demanda dele assistida pelo Estado. É claro. É isso. É claro. E é tipo assim, é uma coisa que parece que as pessoas. Mas é o Brasil, né? O país é um país, é o que eu falo, eu acho um país maravilhoso, sensacional. A gente tem tudo para ter para ser uma potência mundial, mas parece que Porque, não se assim, quer ó, isso. uma coisa que eu vejo hoje na proibição da maconha especificamente. Cara, estão tributando feijão, Sim. estão tributando arroz. Cara, quanto maconheiro não tá ali para tributo baseado que eu pago? Tributa, cara. É isso. Tributa. Então, o Estado tá com nojinho de pegar algum dinheiro, sabe? É meio que esse dinheiro eu não quero. Sim. É como se fosse o cassino. Mas daí não deveria pegar do cigarro, não deveria pegar Aí que da tá. bebida, não deveria alcoólica. pegar do... Exatamente isso. Tocou no ponto café. chave. Tocou no ponto chave. Porque nessa brincadeira, ele pega desse dinheiro. E não usa, é pouco. Não é pouco. Porque essas coisas do imposto é mais alto do que o normal. Exatamente isso. E diz que isso vai se reverter em Saúde, né? saúde. Então, quando a pessoa precisar do sistema de saúde, esse dinheiro já foi aplicado Vai previamente. precisar, né? Vai. Uma hora vai. Tipo, olhar pelo lado medicina, pelo que a gente vê, e todo esse trabalho que tá tendo e tal, tipo, remédios saindo dessa planta e indo para curar ansiedade, Exatamente. mal de Parkinson, Fibromialgia, fibromialgia. epilepsia, É natureza, né, glaucoma. velho? Eu acho que... Mas é uma conversa que o Brasil começa a ter, mas parece que é um bate-papo que eles não gostam de ter, né? Não, porque Mas tá chegando a vez. Eu acho que a geração que vai assumir o controle logo mais é uma geração que vê o consumo de maconha com muita naturalidade, assim. Então, esses Porque tabus, eles vão ser rompidos com o tempo. Vai chegar um momento que, velho, aquilo um pouco que a gente conversou com o Evandro, um convidado que a gente teve aqui, ele mora na Inglaterra, Sim. e ele falando que quando ele chegou lá, ele estranhou que o gerente dele era negro, de dread, tatuagem no rosto, tatuagem na unha e alargador. É. E era gerente de banco. de banco. E ele falou assim, no Brasil o cara não passaria na porta. não, no máximo, Chili Beans. Você entendeu? É E tem diferente. um detalhe que as pessoas têm que pensar o seguinte, pô, a gente conhece bastante gente. Cara, já foi numa festa de medicina, não? Já. Então, você entendeu o que eu tô falando. Sim. Então, assim, cara, mano, a maioria, Exatamente isso. muitos médicos, engenheiros, advogados, juízes, buscam essa erva Alternativa. como uma alternativa de ansiedade, porque eu mesmo tenho muita ansiedade, muita. Em off, eu tive essa receita. Ó, vai lá, faz isso, é que eu não me dou bem. Mas assim, você quando tem essa liberdade de escolher uma qualidade, é muito mais fácil, prático. E olha, nós estamos falando aqui de cassino, de Aborto, Algo que- drogas.
álcool. E tudo isso é uma coisa que, tipo, se revertesse com inteligência para o próprio país, é aquilo que você falou, taxação, imposto, dinheiro entrando. Alguém tá ganhando e não é o país. Exatamente isso. Porque assim, o país tá perdendo. Porque assim, quanto que se gasta na guerra às drogas? Tá faltando alguém olhar e falar, meu, eu tô Fazer a perdendo conta. tanto em vida, eu tô encarcerando tanto em potencial Sim. de trabalho, de criativo. Pô, você pode estar encarcerando um futuro Neymar, um Sim. futuro Ronaldo. Sim. Não se sabe quem tá Um ali médico, ainda. um grande engenheiro. Sim, o cara que vai descobrir a cura do câncer, Sim. o cara que vai É descobrir, muito sabe, louco isso. fórmulas absurdas. Ah, fora o valor monetário disso. Porque, meu, tem que se investir em armamento. Que país hoje que a polícia regular usa fuzil? É o É Brasil. o Brasil. Meu, e são coisas que, meu, é o calibre 762, não podia estar na rua. Sim. É um calibre de alcance muito alto, não é uma coisa pra se usar dentro de uma cidade. Sim. É um negócio pra guerra. E a gente usa na cidade em nome da segurança. Então, a guerra às drogas levou o traficante a se armar para defender o patrimônio e a polícia se armar mais ainda para poder ter o confronto. Então a gente entrou num círculo que, meu, a gente partiu dos 38 e um armamento ou outro lá atrás, e olha o nível que a gente tá no nível de guerra. É ponto 40 já. E ninguém tá prestando atenção a ponto de falar, cara, por que a gente tá tratando essa guerra mesmo? Sim. Os Estados Unidos, que foi quem liderou essa campanha de proibição, ele já tá abrindo em alguns estados. Sim. Pela forma que ele funciona, então abriu na Califórnia, abriu em Washington, abriu em alguns outros estados, mas a gente nem começou a conversar. Sim. E a nossa conversa tem que ser federativa, então a expectativa que eu tenho é que o novo líder venha e olhe e fale, pô, tô tributando feijão, né? Sim, Vamos, cara. vamos aumentar a minha forma de tributação, Minha receita. minha receita. E de repente encerrar com um E eu tô, problema, né? e eu tô pra falar pra Exatamente você que seria uma grande solução, brother. Eu também vejo, acho. eu vejo como um golpe no bolso do traficante. Não, Porque, e eu não. assim, é uma queda de receita. Sim. 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 Então, isso implica em menos volume de dinheiro para armamento e tudo mais. Então, Olha a legalidade do traficante. sim. Ou agora você pensa, se você parar para ver, O empresário ilegal vira um empresário legal. fora o business. Exatamente. É Fora tipo o MEI. Fora o business disso, porque o Snoopy, nos lugares que ele pode, tem marcas, desde de tudo. E tá ficando já muito mais grana do que tinha. O Scalifa trabalha com óleo lá Sim, e sim. o caramba. Porque o jeito de fabricar, o jeito de processar é Porque diferente. aí você cria novos produtos, né? Exatamente. Você vai, aí é infinito, né, brother? Quando você. É que nem cachaça. Sim. Você vai num boteco que vende cachaça, irmão, é uma parede De vários tipos. gigantesca, vários é sabores, infinito. vários E ainda amores. nessa linha, você vê os Estados Unidos está entrando muito forte no cookie high, né? Então, aquela coisa de você fazer uma comida que dá onda, por exemplo. Sim. Você come um hamburgão e vai ter o efeito, imagina, ter fumado, coisa do O tipo. bolo, né? Um bolo, Não, pode crer. é uma parada louca, assim, que eu acho que, sei lá, acho que é aquilo que a gente falou, precisa de ter alguém que entre, tem essa visão de vanguarda mesmo, né? De Sim. falar, mano, Tá vamos errado o jeito que a abrir, gente tá velho, fazendo. Já, tá já tudo fizemos errado. por anos e a gente viu que não dá resultado. Não dá resultado. É que, Qual é o próximo passo? é que aí a gente vai pra um lugar, né, mano? Porque, tipo, pô, aí você é obrigado já a pensar um pouco na questão evangélica, você já é obrigado a pensar um pouquinho. Porque você vai, numa parada dessa, você vai acabar atingindo todos É porque, assim, esses segmentos, né? o Que complicado, se empoderam das pessoas, o né? que eu acho complicado é que a gente atinge esse segmento na camada política. Porque o filho a evangélica muitas vezes tá rezando pro filho parar de fumar. Sim. Porque ele já tá acontecendo, sabe? Então, talvez é trazer luz nessa questão, porque daí as pessoas vão talvez se ver como iguais na casa. Porque uma mãe não vai brigar com o filho tanto quando ele fuma um cigarro de tabaco, Sim, por exemplo. sim. Então, é uma forma aí de trazer mais luz na questão. Eu acho que realmente ele tem esse viés, atinge todas as bancadas, só que as bancadas se protegem de uma forma que eu vejo que meio que não traz o desejo da população. Sim, nunca. Se traz um desejo político, forças ocultas. Não, eu citei lá porque- justamente porque é lá que faz lei, né? Então, tipo, Exato. por Ah, mais argumentos, por mais sim. coisas Porque tem a benéficas, bancada que é mais salvar evangélica. vidas, velho, com remédio, Sim. sabe? Que Eu tem a acho que- bancada evangélica, a bancada da bala. Não, tem- exatamente. Imagina, Dificilmente passa alguma porque coisa. se, Não se- passa. porque se isso legaliza, ia ter a bancada da ganja, filho, ia ser... Ah, mas de Sim. repente é algo para se pensar. Assim, eu acho que todo
todo tipo de assunto ele tem que ser conversado, né, cara? Exatamente Pelo isso. menos você entender, pelo menos tentar colocar, encaixar no que pode, o que não pode. Não falar não para as coisas. Né? Exato, mas eu acho que também falta, assim, do lado do maconheiro mesmo, se organizar. Sim, também, Porque o eu que também penso acontece? isso. Eu vejo o pessoal gay, eles já saíram do armário e a gente não conseguiu sair do banheiro. Sim, sim. Tá todo mundo escondido ainda, tá Ah, ligado? É difícil botar a cara e falar, não, eu sim. Eu trabalho, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo. E também tenho esse comportamento. Sim. Como análogo a uma cerveja. Mas é difícil trazer pra luz. E hoje, porque assim, já vinha com muitos rótulos isso antes, Sim. né? É, Agora demonizaram algo que totalmente. Já poderia ter vinha sido. com o carimbo de bandido, né? Sim. Então era mais pesado. Ah, e é uma coisa que você falou maconheiro, cara, opa, Opa, e é uma coisa natural, na verdade, né? ressignificar essa palavra. Ressignifica isso e muda o Muda. jeito de pensamento de afirmações, né? Porque os caras fazem isso. Agora, os caras não pensam, não param numa lei como essa. Não, Fazer conta. não fazem conta também. Não. Agora, os caras param e fazem um orçamento secreto e um barato de 100 anos de. Exato, Um sigilo. de 100 é um absurdo do E tamanho. todo mundo acha normal. É isso que eu tô Sabe falando. aquela coisa de tipo assim, meu, a gente saiu na rua por causa de 10, 15 centavos na passagem, agora passa um negócio desse e ninguém fala Não é nada. por 20 tranquilo. centavos. E tá suave, e tá Tá suave. tranquilo, é isso que eu acho que eu não consigo Não entender. pode, não pode. É a mesma coisa da última semana, últimas semanas aí atrás. O cara juntou embaixadores Hum, do mundo para falar mal de algo, sistema eleitoral. para falar mal de algo na qual ele, como Como deputado se elegeu, como presidente se elegeu, os filhos. então, tipo Exato. assim, como você consegue ir contra simplesmente porque você acha que vai perder, então eu já vou pro tapetão antes? É engraçado porque eu acho que a gente vive uma, sabe, uma quase idade média. Exato. Um É isso que eu nível de penso. ignorância muito alto, e não ignorância porque falta informação, ignorância porque sobra É informação. sobra. E sobra informação de baixa qualidade. Sim, Hoje em dia eu vejo que muita gente lê lá 30 notícias por dia, 30 cabeçalhos de notícia. sim, Aí a pessoa não entendeu porra nenhuma. sim. Tá lá vendo um negócio que, tipo. Já criou um conceito. Exatamente isso. E alguns políticos perceberam isso antes. Então não é um movimento só no Brasil. Você vê que o mesmo cara que trabalhou o Twitter do Trump trabalhou na campanha eleitoral aqui. Bolsonaro. Então é uma campanha de muitos fatos. Então, assim, você falou uma coisa errada. Depois você vai soltar uma nota de rodapé que não vai ter a mesma relevância, até corrigindo. Falando, não, eu me enganei, coisa do tipo. No começo do governo tinha um pouco disso. Mas depois você vê que, assim, a primeira notícia tem acesso de, sei lá, 20 milhões de pessoas. A segunda A não dá 1 milhão. resposta é pouquíssimo. Então você vê que, tipo, a informação, a desinformação andou de uma forma que as pessoas, tipo, não discutem mais argumentos, ou fatos, ou números, como se deve ser uma discussão. Tipo, ela meio que acaba discutindo pessoas, né? Sim. Só virou um movimento anti-Lula, ou anti-PT, ou Mas anti-alguma se você coisa. falar, eu sou contra o que ele tá fazendo, você E é o o Lula? E o Lula. Exatamente isso. Aí se você Exatamente falar isso. do Lula, o cara fala, você é bolsonarista. E não é bem assim. Não, a coisa Tem- polarizada é horrível, É, por isso. e não tem como, né? Pelo andar da carruagem, não tem terceira via. É Não. essas duas aí e é torcer pra menos Pior ganhar. pior ganhar e ter esse entendimento, né? Essa coisa louca, né? Sim, porque assim... E a gente passa muita vergonha fora, né? Cara, passa, Eu acho que as porque pessoas lá nos outros riem países- da gente, sim. Eu tava na Tailândia quando estourou a pandemia, quando ficou insustentável. Começamos a tentar voltar. A Embaixada Brasileira fazendo um péssimo serviço. Um péssimo serviço do nível de não ter um cara pra catar o telefone e falar: Espanha, vai fechar? Não. Então, beleza, vou mandar meus cidadãos por aí até tal dia. Você tem um dia pra talvez mudar de ideia? Tenho. Então, tal dia eu te ligo e a partir dali eu vou falar pra orientar, pra segurar e tentar outro país. Etiópia vai ser assim, sabe? Coisas do tipo. Sim, coisa Foi feito. simples, coisa básica. Então, tava na Tailândia, tinha gente brasileiro, que daí, quando estourou a pandemia, começou a botar o exército na rua, toque de recolher, comida acabando no supermercado, a doença espalhando e a gente preocupado. Fala, vamos voltar pro Brasil, pra voltar pro Brasil. Uma galera comprou passagem pra voltar pela Espanha, as companhias aéreas ganharam 2 anos pra devolver o dinheiro. Então, imagina, você vai lá e bota 5 mil reais numa passagem e o cara fala, não vou voar. Sim, Fechei. acabou, fechei, já é. Boa sorte pra você. brasileiro Aí você vai lá, sabe. tenta pela Etiópia.
mesma situação. Quem se manteve aberto foi o Catar. Então eu acabei voltando pelo Catar, 2 dias de viagem praticamente. Saí do norte da Tailândia para Bangkok, Bangkok pro Catar, Catar pro Brasil, um voo direto. Mas no dia seguinte. Aí nessa brincadeira, eles falaram assim, você pode ficar no aeroporto, você não pode sair daqui. Então a gente não podia entrar no país, fazer imigração e entrar. Mas a gente ficava dentro do aeroporto para poder ir embora. Os caras fizeram isso. Isso foi o que faltou a embaixada orientar. E aí, nessa época, já aparecia o presidente falando, eu que não vou trazer ninguém para cá. O Brasil não tem condição de lidar com a pandemia. Tipo, primeiro que pra ele não era nem pandemia. Exatamente isso. Aí é isso. uma gripezinha. É uma gripezinha no começo. É. E assim, a galera rindo Sim. no aeroporto do Catar. Falando, nossa, esse cara é ruim. É muito ruim. isso. E, tipo assim, e quando a gente fala, parece. Basta você pensar. O cara, tipo, disse que não era, imitou pessoas doentes, tirou sarro, fez comercial de algo que a ciência, o mundo inteiro falava que não funciona. Então, tipo, né, eu acho que deve ser bem. Ele é corresponsável por essas mortes que aconteceram durante o tempo de pandemia. Não tenha dúvida disso. Porque a orientação passada por um líder, o líder responde. Responde. E, tipo, Num exército, se ele leva uma tropa para um lugar e aquela tropa toda for aniquilada e ele sobrou, então por que ele não recolheu a tropa? Porque ele responde. ele responde. Então, o exército tá aqui, o presidente tá acima disso. E a prova é que a vacina melhorou. Melhorou. Acabou as internações, Exatamente diminuiu. isso. Então, a ciência estava certa. Como sempre. Como sempre. Então, mas ele acha que o Alecrim Dourado achou que Porque, ele assim, sabia mais que a ciência. é praticamente o mesmo embate que se teve na Idade Média. Pô, não é absurdo. Imagina, a ignorância negando a ciência. Sim, exatamente, isso. exatamente. E você começa a ver, assim, comentários, coisas que, tipo, voltar a pontos que já estão provados cientificamente. Poxa, a gente vê até terraplanista hoje em dia. Fala, Pô, olha pro céu, olha um Tá de barco brincadeira. subindo. Pô, a gente toma Qualquer vacina coisa, desde assim. sempre. Tem Exatamente marcas, isso. todo brasileiro, todo mundo tem. Culturalmente, pra gente é algo muito comum. Normal. Então, Por que isso, de repente... Quem nunca correu atrás de Zé Gotinha? exatamente isso. Não, mas- Tirou foto com o Zé Gotinha. Mas é uma coisa que sempre teve. E, tipo assim, por que será que as pessoas ficaram malucas, velho? Por causa do líder? Por causa desse cara? Não, eu acho que as pessoas já eram malucas, só que elas eram comprimidas por uma ética, por um sistema da cidade que não permitia ela explodir. O cara chegou, a partir do momento que o meu presidente... Meu não, né? Eu corto isso aí, pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que o presidente do país É, o no qual eu presidente do vivo, país, né? Infelizmente. ele fala, velho, exploda-se. Ah, malandro. O cara, imagina, o presidente falou o que eu penso. Imagina o tiozinho que tá lá no fundão do bairro lá e que... Por quê? Ele tá certo mesmo. E eu sempre pensei assim. Aí abriu a porta do Aí inferno. um homem de verdade que fala o que pensa. Exatamente E isso. foi nesse lugar que ele conquistou as pessoas. E os mano. caras falam assim, mas ele é o tiozão. O pessoal gosta porque ele é o tiozão do bar. Eu falei, para. É Tem tiozão, verdade. tem muito tiozão do bar que eu conheço aí, que o cara Mas é ele- muito mais mas- inteligente que isso. Mas ele é o É, tiozão. é até uma ofensa. ofensa, mano. Mas mas é nesse perfil mesmo, bem simplório. Pode ver que ele fala tudo errado e não faz questão nenhuma de Não tem mudar. liturgia do cargo, né? Né, mano? Liturgia, ele não tem condução, né? Mas assim, é muito para que pessoas vejam, sabe? Eu lembro da assinatura da posse com uma caneta Bic. Sim. Mas ao mesmo tempo sacando o dinheiro do cartão de crédito corporativo Sim. para que ninguém faça traços. Você vê o nível das coisas. Tipo, na época do governo Dilma, não tô defendendo ninguém, Sim. mas ela foi questionada porque ela comprou 2 tapiocas. Eu acho que foi um dos Sim, eu primeiros lembro disso. episódios. Lembro. Por que você comprou 2 tapioca com cartão corporativo? Agora tem gente sacando, porque ninguém faz isso. Quem tem cartão de crédito sabe, meu. Por que você vai sacar um dinheiro que paga juros? Por que você vai sacar um dinheiro que é caro? Sim. Não se faz. Você usa e paga a fatura depois. É, Você só vai fazer isso porque se caso tem uma compra que você não queira que seja exibida na fatura. sim. Então, É muito louco, né, a transparência mudou. Então, Não tem mais, né? exatamente isso. Não Exatamente tem isso. mais transparência. Eu não posso saber quanto o meu presidente gasta. Exatamente Você isso. não pode mais saber, você não tem mais esse direito. E por quê? Aí que se questiona. Se é se o diálogo era porque Corrupção, né? exatamente isso. Então, abras
mais as portas, abra-se mais as cortinas para que a gente possa ver por dentro. Não, porque tudo é 100 anos, né? 100 anos de... Por que 100 anos se não tem corrupção? Não tem Vai nada? ter que morrer todo mundo. Exatamente isso. Ele fez as contas não só dele, tá protegendo até os filhos. Os netos, velho. Os netos, É muito louco. É igual os caras Os falam assim, netos, não, mano. mas o cara defende a família. Pô, A meu dele. cara- Mano, eu vi um vídeo que eu acho que vocês vão ver que Takoshi começou a viralizar hoje. A menina falou, mas como assim que o cara é o cara da família com 4 esposas, um filho de cada esposa? Que família cristã é essa? De E que igreja? outro- De que lugar? E outro Como que é detalhe, isso? não sei se vocês lembram, ele foi muito claro. O que você faz com o dinheiro, não sei o quê? Eu uso. Para que você dorme no apartamento tal se você tem casa? Eu uso para comer gente. Foi ele que falou. Caralho. Aí o cara é levado em igreja, foi ele que falou. Pode dar Google aí se vocês não acreditam. Ele falou, eu uso para comer gente. Falou isso, cara. Não, você vê que gente é bem amplo. Pode ser várias coisas aí. Exatamente. Agora eu penso, aí assim, é uma coisa muito louca, porque tipo assim, é uma cegueira ou é algo aquilo que a pessoa tem dentro do coração e tal, como Não, o KLJ mas falou pra nós aqui outro Algum dia. pedacinho. Falou dentro, nós temos um Deus dentro, a gente é o que é. Porque assim, e aí o cara é colocado dentro de igrejas como esse é o Messias, o Salvador. Aí você vê processos, vê inquéritos de ministros, pastores. Agora você imagina se fosse, vamos voltar aí, se fosse Dilma, Lula e tivesse lá um espírita, um pai de santo pegando comissão em barras de ouro, como seríamos tratados? Olha, ia ser um negócio feroz, hein? Não é? Se 2 tapioca deu o que deu no cartão, Você entendeu? Então, tipo, Complexo. uma é complexo, é complexo. E qual foi o rolê mais louco que você deu aí pelo mundão? Você falou, mano, inigualável, tipo, esse bagulho, tipo, velho, foi foda. Olha, pelo mundão, acho que o rolê mais louco que aconteceu foi em Salvador. Que louco, É hein? louco, é louco, porque foi o Andou rolê pelo- mais da hora, eu acho que foi aqui dentro do país. Porque eu Que comecei. rolou? Cara, rolou um encontro muito bom. Então, um grupo de pessoas muito da hora que tava no hostel Mara Vista, que é um hostel assim, do lado do Farol da Barra e de frente com a praia. Então, eu fazia home office lá, trabalhava na janela olhando o mar. Sensacional. E muita gente chegou Fantástico. na mesma vibe. E sabe aquelas pessoas que tá todo mundo querendo se divertir? Todo mundo naquele. Energia, né? Aquela Aquela vibe. energia, vibrando na mesma. Vamos pro Pelourinho, vamos pro Pelourinho. Então foi um rolê que a gente começou no Pelourinho, sei lá, meio-dia, vamos pra almoçar. E, cara, eu saí do Pelourinho com o sol nascendo. Então a gente parou numa escadaria perto da casa do Castro Alves, um violão rolando, a galera conversando. O pessoal já formando uns casal, o negócio ficou bonito, cara. Foi lindo, foi lindo, Que foi lindo, louco. foi lindo. O caçador Até o pelo sol nascer. vários países, mas Não, aqui O nossa Brasil é terra, aqui é fantástico. bom de festa, é cara. fantástico. Aqui é bom de festa. A gente é um país de. Não é à que toa que sabe nosso carnaval fazer. traz a ligado, galera. tô ligado, tô ligado. A que é nossa bom de alegria é. Não é festa? Não, eu acho que o brasileiro, eu acho que é o mais alegre É. do mundo, né, cara? Você vê o inglês assim, você vê. Teve pô, um cara triste. Mano, Fala, meu, o mundo te deu tudo. A rainha te dá uma casa, dinheiro você tem, alimentação não falta, mas ele vive num clima merda, todo cinza. E não tem aquela. A gente tá aqui no sol, no calor. A Não, nossa música a gente já tem dança, mania, né? a gente tem mania outro rolê. desde o interior, né? Você tromba no interior, assim. As capitais são meio diferentes, mas até nas capitais a gente se encontra também. Cara, você vê um stand, boa tarde. Exato. E você não vai, você andou por vários países. Você vai chegar nos Estados Unidos, Ai. Não, O que foi? Tá, o cara vai olhar pra você, mim. qual é? Qual é? é engraçado que você vê americano, assim. A gente, às vezes, brasileiro, tem costume de colocar a mão nas pessoas pra poder Sim, conversar. cumprimentar com um beijo e Você vai tal. tocar um americano que não conhecido, você levanta a mão, a pessoa começa a seguir sua mão, assim, tipo, É tipo, quase um nome-toque, sabe? Sim, A sim. postura corporal muda. Agora, no Brasil, não, a gente tá tomando uma junto, e abraça Sim, aqui, sim. tamo ali. É outro viver. Por isso que os caras vêm pra cá e não querem voltar mais. fica né? louco, exatamente né? isso, é outro Brasileiro- viver. Brasileiro tem um. Eu acho que a gente Sei tem lá. muito mais aquela coisa, assim, o Deus que tá dentro de mim saúda o Deus que tá dentro de você, mas a gente fato. saúda com alegria. Com alegria. Entendi. Eu acho que essa é a frase.
É É diferente. isso, é muito louco, porque a gente consegue ter essa energia de compartilhar as coisas, né, mano? Você vê uma coisa, Sim. eu vejo a frieza de certos, pô, você vê o país, não, aqui cada um cuida da sua casa, seu espaço. A Exato. gente não, a gente tá aqui, o cara, o apartamento de cima, a mulher tá, o que que tá acontecendo? Passando mal, aí um vai lá, ajuda o outro. Exatamente. Isso não é no Da mundo janela, detalhe, não vai na É. porta da pessoa, grita. Exatamente. E é uma isso. coisa da favela, né, mano? É uma coisa do brasileiro Sim. também, né? De Independente. tá todo mundo junto, fala, vi seu cachorro ali tava latindo, eu entrei no seu quintal e botei água pra ele. Sim, isso é uma coisa. E de É uma boa. coisa da gente, né? Da É uma gente. coisa que você. Que, tipo, eu acho que é muito latino isso, assim. Sim. Eu acho que nós latinos temos um cuidar, um sentir. Sim. Tanto é que os americanos riem da gente pelo a idade que se sai da casa da mãe, né? Sim, O sim. americano já sai com 16 e meio que pega um ódio eterno da família, quase. É, sim. Não tem aquela relação tão próxima. E a gente não, a gente tá sempre com a família. Almoço de domingo, né? Sim, sim. Almoço Então, deles é 4 de julho só, né? Reúne a família no 4 e de julho. o Thanksgiving é Dia de Ação de Graças. Ação de graças. Ação de verdade. Graças. 4 de julho é ação de graças, é o dia mais. São os dias que a galera se reúne, assim. Então, a gente não, a gente tem um outro viver, é mais próximo. Isso é legal. E quando a gente é de interior, isso é mais próximo ainda, né? Sim, esse interior é barato louco. Sim. Você vê que a galera às vezes muda, sai da casa, mas tem uma casa na mesma rua que a casa da mãe, ou no mesmo bairro, Sim, pelo muito menos. comum isso. Sim. Outro dia eu vi uma entrevista de um americano, um inglês, que ele falou que ele foi para uma cidade do interior, que na qual ele falou as pessoas sentadas nas calçadas e tipo você passava e as pessoas te cumprimentavam, ele meio que não entendia. Pode crer, não conheço ninguém aqui. Ninguém me. Eu conheço pessoas aqui. Brasil é um barato muito louco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é polêmica, tá? Não é polêmica ainda. Você foi na Jamaica, cara. Você chegou a chegar perto de onde o Bob Marley nasceu? Você fez esse roteiro, mano? Fiz, cara. Que é uma outra coisa que eu também Fiz. tenho. Eu fui na casa do Bob Marley. Que louco. Hoje em dia é um velho. museu. É um museu. Os discos de ouro dele, todos os discos de platina, estão todos expostos. velho. Você vai no lugar que ele tá enterrado. Ele foi enterrado no quintal da casa. Sério. Sério. E é a casa onde ele. O quarto, né? Onde ele escreveu aquela música da My Single Bad. Eu esqueci o nome. É One Love. Esqueci o One nome da Love. música. One Love. Acho que sim, eu acho que sim. Que ele fala da cama de solteiro, partilhar o pão e tal. Nossa, acho que E tá lá a cama de solteiro ainda, o violãozinho dele, tudo do jeito que. As quando ele fotos, morreu. jogava. As fotos. Gostava de futebol, Bob Marley. Sim, muito. Camisa de time, calção, chuteira do cara tá lá ainda. E isso, indo pra Jamaica, você consegue fazer esse roteiro. Consegue fazer esse roteiro. Não é um roteiro tão padrão, assim, mas dá pra fazer. Eu vejo que muita gente vai pra É na Jamaica. capital? Não, é em Nine Miles, é longe da capital. E também a Jamaica, assim, tem que saber chegar, né? Olha, importante, porque logo de cara, assim, já é um lugar que dirige na mão inglesa. Então o volante do carro tá do outro lado. Sim. Até pra ser pedestre lá é complicado, porque a gente tem uma expectativa que o carro vem de um lado quando você tá de frente pra atravessar e ele vem do oposto. Então acaba sendo uma situação assim de presta atenção, porque é diferente. Inglaterra, Jamaica tem essa característica. É um lugar que o pessoal vem de passeios, mas acabei indo de carro. Aluguei um carro quando chegou na Jamaica e dirigindo até lá e voltei. Estrada perigosa, passeio longo, mas valeu. Valeu Cê é cada. louco. Caraca, mano. E na mão inglesa, com chuva. E Difícil. como que mas- colocou um carro lá? A sua habilitação, você tem habilitação? A nossa habilitação é válida fora. Eu tenho a internacional, mas só com a nossa habilitação e o cartão de crédito, aluga de boa. Teve um. Não passa nem num cursinho, nada? Nada. Mas é, porque Pega o se carro você é com sorte. habilitado. Eu, hein? Exatamente. Você é habilitado, pô. Não, mas ser dirigido lá do... É difícil, porque parece que tá na contramão. Então, logo que eu entrei na rodovia, eu já entrei e falei, nossa, eu tô na contramão. Joguei no acostamento. Calma. Aí passou um outro carro, eu fui atrás dele. Daí eu fui atrás dele, fiquei mais seguro, tranquilo. Aí toquei o pau. Aí cheguei até o hotel. Mas sabe quando você chega apreensivo como se tivesse tirado carta naquele dia? Sim. Mas acho que o primeiro momento deve ser isso É mesmo. impactante, né, mano? É o cérebro se reorganizando, falando, opa, Exatamente.
Eu tinha que, porque sempre a impressão que assim, eu tinha que estar do outro lado, eu tinha que estar do outro lado, porque parece que a gente tem uma noção espacial muito forte. Parece que tá dormindo do outro lado da cama, sabe? Sim, Dormindo sim. de ponta cabeça na cama, coisa do Sim, tipo. sim, muito louco isso. Você é louco. E fora a Jamaica, assim, algum desses países aí que você conheceu nos Estados Unidos, você chegou a fazer esse turismo? Foi só trabalho mesmo ou você nunca conseguiu chegar, tipo, que nem eu tenho um sonho de ir pra onde conhecer a história do Michael, onde ele viveu. Eu gosto, sou muito fã dele. Então, tipo assim, você chegou a fazer esse fora. Não, ainda não, porque assim, eu fiz escalas ali, passeios curtos e fui a trabalho nos Estados Unidos. Pra mim, acho que eu ainda falta uma ida, sabe, de passar 2 meses lá, conhecer os estados mesmo, conhecer restaurantes, coisas do tipo. Isso ainda falta fazer. Museus. Museus, né? É muito louco lá, É, né? o único museu que eu conheci quando eu fui lá foi o Museu do Rock, por estar em Cleveland. Sim, sim. Mas não mais museus que eu gostaria de conhecer. Ah, que Ainda top, não mano. Cê é aconteceu. louco. Tipo assim, você, com toda essa sua caminhada, essas suas viagens e tal, a gente sempre bate muito aqui no podcast que a educação acho que é meio que é a nossa maior arma, né? Sempre. E você, tipo, vira uma referência para as pessoas que vão assistir isso, não tenha dúvida. E a gente, nosso sonho aqui sempre foi esse, trazer pessoas, trazer os pretos de sucesso, a gente fala, né? Porque Legal. geralmente a gente não tá nessas paradas, né? A gente tá sempre em outras Infelizmente, não. páginas, né, mano? Infelizmente. Mas você é uma referência total, assim, para um cara que fala, pô, posso, eu consigo, dá para chegar. Você acredita muito nessa questão da educação, cara, Acredito. que isso começa em casa e estudar, se Começa em esforçar, casa e começa em casa acreditando. Porque acreditando. não adianta alguém te receitar um remédio que você não acredita. Sim, Então ele nunca vai te curar, porque você não sim, acredita. Agora, quem acredita na educação como chave de progresso, porque assim, eu não sei jogar bola direito. Pandeiro tô aprendendo agora. Então, assim, a música já era uma porta fechada. sim, E o esporte é outro. Era outra porta fechada, que era o lugar onde a gente vê maior progressão social. sim, Então, pra mim, só sobrou educação. Então, o que caiu na minha mão, eu tive que falar, vai ter que render. Vai ter que render. Vai ter que render o máximo possível. Então, e a educação, ela vai te levar para outros lugares, porque conhecer mapa e observar mapa vai fazer você ter desejo de conhecer lugares, porque você vai, ó, isso aqui tem um relevo interessante, deve ser bonito de ver. Você vai conhecer uma cultura e você vai falar assim, pô, vai estudar a comida que aquele pessoal faz, os ingredientes, de onde vem. Se você gostou daquilo que você comeu fora, será que dá para trazer para fazer no seu país? Às vezes dá, às vezes não dá, porque os ingredientes às vezes nem nascem no seu país. Então você começa a ver o mundo de uma outra forma e você começa a ver detalhes. As coisas ganham detalhes com a educação. Então você olha para um quadro do, sei lá, eu fui no Museu Van Gogh, por exemplo. Cara, não é só olhar um quadro feito a palhetada, é saber que a escola de pintura a qual o cara fez parte, entender o quão louco ele foi, o que ele passou durante a vida dele, então a expressão daquilo, porque ele pintava tanto o quarto dele. Então acho que a educação sempre ela coloca como se fosse mais alguma coisinha dentro da sua mochila, sabe? sim, Eu vejo o europeu viajando, eles sempre viajavam com livros do país. Então eu encontrava os caras no Peru, o cara tava com um livro, Peru. sim. Desde a geografia, comida, costumes, lendas, nanana, o cara tá vivenciando realmente o país. Então, eu acho que isso é legal, porque às vezes você vê o brasileiro viajando, ele vai lá no Museu de Cera Madame Tussauds, mas pô, às vezes tinha um museu muito mais legal que só de uma coisa que você ia só ver naquele lugar, que valeria. Então, sei lá, entre o Museu de Madame Tussauds e o Museu de História da Arte, às vezes a história da arte é mais legal. Sim, Não sim. que deva ir só em um. É legal, vai em um, vai no outro, mas dá oportunidade pro novo também, né? Sim, sim. Achar outros pontos para complementar a viagem, eu acho que é isso que é importante. É, E isso vem com a educação. é educação. E aí, aí a gente volta de novo num país em que o ministro da Educação diz que É faculdade contra a não é educação. para todos. O ministro é o contra-ministério que o pessoal fala, né? O Contra o cara da ministro. economia é contra a economia, o cara da educação é contra a educação, né? É difícil. Tá tudo Cara, errado, a tá tudo gente vê errado. o ministro da Economia dizendo, nossa, mas tava uma bagunça, a dona de casa indo pra Disney, que bagulho louco. Corrigiu, Como né? pode isso? Agora é o preço que tá a passagem de avião. Tá perfeito, agora tá no nível. Chegou aonde eles queriam, né, cara? É, porque o pessoal falava que o aeroporto tava parecendo rodoviária, Parecia né? Agora não rodoviária. parece Agora, mais. realmente, o aeroporto virou o aeroporto deles, né? Sim. R$ 3.000, às vezes, pra você ir pro Nordeste, Você ida e tá volta. maluco, cara. É Você Imagina. tá maluco. absurdo, né?
Mais barato para Portugal e de volta do que às vezes viajar dentro do Brasil. Loucura, loucura, loucura. E esse lance seu do TI, como que é esse cenário aí? Tem alguma coisa a ver com metaverso? Não? Ainda não. Eu tô trabalhando hoje com o que o pessoal chama de renovação digital. Então, o lema assim dos diretores, do CDO é remover fricções dentro do processo da empresa. Então, o que acontece? O meu cliente tem uma experiência quando ele compra. Então, ele está comprando, ele tem que ter uma experiência boa do começo até o fim, sem ter uma fricção. Imagina assim, eu cadastrei o CEP do cliente errado. Aí vai atrasar a entrega do cara 2 dias. Você mudou a experiência do cara. Provavelmente, às vezes, ele tinha um pedreiro já na. Eu trabalho com uma empresa de material cerâmico, né? Revestimento cerâmico. Ele tinha um pedreiro na obra esperando aquilo para sentar aquele material. Então, ele pagou 2 dias de um recurso que ele não usou. Esse cara tá feliz? Não tá. Então, hoje a TI está muito voltada a isso. Melhorar experiências da pessoa enquanto ela está comprando, navegando na plataforma, navegando no aplicativo, coisas do tipo. Eu tô com isso, eu trabalho com essa demanda dentro dos armazéns. Então, a empresa tem 4 CDs hoje em dia e eu sou TI desses CDs. Então, eu sou TI da logística. Então, tem o TI do comercial, o TI da parte da logística depois que o material saiu do armazém, por exemplo, até a entrega na porta da casa do cliente. E tudo isso são sistemas diferentes, que são conectados e, por ser sistemas diferentes conectados, pode gerar fricção nessas conexões. Então é isso que se remove. Tipo, se o cadastro do CPF do cara tiver um dígito a menos ou um dígito a mais, dá certo no sistema A, mas dá errado no sistema B. Como se corrige isso para que não aconteça mais? Entendi. E você, que nem você falou que se formou em economia, né? Aham. Como que foi essa migração ou você nem chegou a trabalhar na área de Nem economia? cheguei a trabalhar na área de economia. Na realidade, eu saí no momento que o mercado já estava muito aquecido nas implementações de RP. E eu passei no programa de trainee, não sabia no que eu ia trabalhar, porque falava na época era trainee Oracle. Não sabia nem o que era Oracle, sabia o que era trainee. Beleza. O que é Oracle, o que é trainee? Oracle é uma grande empresa de softwares e ela faz software de gerenciamento de empresa. Ela é a concorrente mundial da SAP. Então, o mundo meio que se divide em Oracle e SAP, nos grandes RPs. O SAP é aquela tela preta? O Ou não? SAP, não. Ele é uma tela colorida também, Forms, uma telinha cinza, mas ele é um sistema que, vamos ver, a Ambev usa para gerenciar as compras, estoque, emissão de nota fiscal, coisa do tipo. Só que como ele é um sistema de fora do Brasil, ele não faz, por exemplo, as obrigações fiscais. Então tem que ter um sistema parceiro que se conecta àquele para fazer tal coisa. Entendi. Então, eu entrei como trainee, fiquei em alguns projetos e fui aprendendo. Aí ali eu aprendi a linguagem de programação do sistema, CPLSQL, aprendi como funcionava o sistema e aí fui trabalhar nos projetos. Aí Ricardo Eletro, depois fui para Nacional Gás, fui para Esmaltec, uma fábrica de fogão. Todas elas usam o mesmo sistema de gerenciamento. Então, se for ver no Nordeste hoje, o Grupo Edson Queiroz, por exemplo, ele era um grupo de 20 empresas. E as 20 empresas foram entrando no mesmo sistema. Esse é um projeto, assim, que leva anos, né? Pra ver como o exemplo, o do gás, eu acho que é um exemplo bom. O pessoal tem que saber todo dia quanto tem de gás na base para poder envasar botijão. Então ele tem que calcular o peso do gás. Isso, o sistema de forma nativa não funciona, não faz. Então tinha que se criar um puxadinho, que a gente chama de customização, para que aquela necessidade do cliente seja feita dentro do mesmo sistema. Aí eu criei uma customização para isso, criei uma customização para separar as vasilhas. Então, praticamente fazendo isso. Dentro que Que uma loja vira geral para todos. virou geral para todos. Isso é também estratégia da empresa, Da empresa. ela que define. Nesse caso, esse projeto, eu acho que virou 50 unidades de uma vez. Que Foi louco. uma loucura. Era um grupo grande, não é um projeto sozinho, eram 120 e tantas pessoas trabalhando, mais as pessoas na base. Então tinha a galera que definia o processo, a galera que ensinava o processo definido para as pessoas e por aí vai. Para informação de uma chegar Chega na na outra. outra. Louco. Porque isso praticamente você tem que mudar praticamente a cultura da empresa. Exatamente isso.
Você tocou no ponto-chave. Quando você está trocando o sistema, você está trocando a cultura. Então, toda a gestão de mudança vem junto, né? Para que as pessoas sintam a mudança de uma forma saudável, sabe? Como uma coisa boa. Porque o que acontece? A pessoa que sempre acordou 8 horas da manhã, apertou aquele botão 120 vezes e voltou para casa às 6 da tarde, ela não é a amante da mudança. E você não reforma uma casa sem fazer barulho, sem derrubar parede, sem fazer sujeira. Então, acontece situações difíceis, né, no meio do caminho, que são muito além, assim, do sistema. São situações entre pessoas. Porque daí a pessoa vai ficar descontente porque ela parou de apertar aquele botão, agora o botão tá mais pra lá, agora não tem mais o botão, coisa do tipo. E aí a gente vai tentando fazer com que todo mundo fique feliz no meio desse processo. E isso a gente, assim, não tinha um lugar que ensinasse esse trabalho. Você aprendia esse trabalho trabalhando. Porque ele não era um trabalho especificamente de TI, porque normalmente as pessoas de TI não são tão ligadas às áreas de negócio, pensar em contabilidade, pensar em como armazenar as coisas. E também não era um trabalho totalmente de negócio, porque as pessoas de negócio também não são conectadas com as áreas de TI. Então eram dois leigos conversando, ficava um papo difícil entre TI e negócio. E aí começou a formar pessoas para ficar nesse meio de campo. Foi aí que eu entrei. Então eu vim da economia com conhecimento de negócio, aprendi TI na época de a parte de programação, especificação, nessa época de consultoria, e aí juntei as duas coisas, né? Então eu virei um consultor funcional, né? Que Aí- top, velho. É, Sensacional demais, mano. foi o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo desses 14 anos. 14 anos na área. Que louco, de verdade, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Ter umas ideias dessas. Você é louco, cara. Só novidade, eu acho que é maluco. ampliando os horizontes. E assim, no seu momento de lazer, o que você curte fazer? Você, que nem, por exemplo, quando você tá viajando, você gosta muito de coisa local. Você procura, tipo, o que tá rolando ali. Música local, comida local, são as coisas que eu mais gosto. Então eu sempre gosto de comer uma comida de rua, procurar um rolê local pra ir, aonde as pessoas locais se reúnem, sempre um rolê de rua e algum rolê fechado, pra ver a diferença entre um e outro. É o que eu acabo fazendo, assim. No meu momento de lazer, eu planejo as viagens que eu vou fazer quando eu tiver tempo, né? Sim. Eu acho que é o que eu mais gasto tempo, é isso. E a gente, quando fala com cara de economia, eu já penso assim, aquele cara que vai operar na bolsa de valores e tal. Você já chegou, você consegue manjar? Manjo, Você opero bolsa. Consegue operar? Consigo. Você tem ações, trabalha com isso? Chegou a Trabalho fazer? com ações, com opção, já fiz day trade, já me quebrei inteiro fazendo day trade, já me reconstruí de novo e por aí vai. E criptomoedas, já investiu essas Não paradas? faria. Não faria. Não faria. Você não indica isso? Cara, muito novo ainda. E assim, pra mim, a primeira coisa quando eu pego um contrato na mão é quando der errado a gente briga onde? Sim. Isso tem que estar muito claro. Não tem um endereço. Exatamente isso. Não tem um foro, um lugar onde a gente vai brigar. Então, Você perdeu já era. exatamente isso. Então, até no day trade, quando você perde e a culpa não foi sua, a corretora pode assumir, sabe? Existem outros atores que falam assim, olha, eu mandei a minha ordem de venda, só que ela não foi executada, e você consegue ter essa conversa. Agora, no mercado internacional, do jeito que do jeito que tá as criptomoedas, isso não tá muito aberto, muito certo ainda. Sim. Então, eu acho que é um negócio que tá começando. Então, como tudo que tá começando, tem grandes ganhos? Tem. Mas tem grande prejuízo. Tem, né? Tem muita gente que se quebrou, né? Essa questão, que nem a própria questão do Twitter mesmo, do cara lá falar que ia comprar o Twitter e tal, pô, subiu pra caramba a ação do Twitter, Exato. aí ele desistiu da compra dele, caiu a ação, é muito louco isso. Mas ali foi feito muito dinheiro. Sim. Porque quem já estava carregando o Twitter em carteira e realizou o lucro, se feito, fez. Tá feito. Agora, e quem comprou lá na ponta e só viu descendo? Ferrou. Vai viver sonhando muitas vezes, ou já realiza, porque muitas vezes, assim, como no cassino e no mercado financeiro, a coisa mais importante é querer pouco e ter gerenciamento de risco. Sim. Então, na hora que você perde, você tem que saber até quanto eu posso perder. Sim. Então, desceu 20% do capital, você sai, beleza. Você perdeu 20%, sabia que você podia perder até ali, e vai tentar alguma coisa que te dê 50% de rentabilidade no capital que sobrou e por aí que seja. Agora, e quem desceu até o final falando assim, não, eu vou segurar, porque uma hora volta, porque não sei o quê, e se cai mais? Ferrou. Já era. Exato. Gente, esse é o Hostil Podcast, cara. Você hoje. Fala aí, Felipe. Não é? Cara, mano, você hoje ouviu aqui de grandes viagens
E de ainda porrada na hora do recreio, de brigas no divino, brigas no divino, a economia. Esse é um outro papo que daria mais. deixa mais uma... Porque, mano, se tem um assunto que eu acho que é importantíssimo pro brasileiro é a educação econômica, financeira, né? A gente não aprende isso, né? A gente ninguém nos ensina. Nós, escola pública, né? Escola pública, né? Que a gente Mas na privada também não. Porque assim, no Divino eu não tive uma aula dessa. Não, E nessa mas hoje em dia tá tendo. Agora tá tendo. Hoje em Então, dia tá tendo. tipo assim, isso tem que ir pra escola pública. O moleque tem que já crescer. E desde que nem... A minha mãe é doméstica, né? Ela trabalha num condomínio aqui na cidade. E aí o filho de uma vizinha, molequinho de 5 anos, ele chega, pede ajuda lá, faz o bolo dele. Na hora que as crianças descem pro parquinho, ele desce com o bolo dele pra vender, filho. vender. R$1. 5 anos de idade. Você Esperto. entendeu? Você entendeu? Aprendeu a receita do bolo na escola, aprendeu como cortar na escola, aprendeu como precificar na escola com 5 anos de idade, mano. Legal. Porque é a ideia daquelas barraquinhas de limonada que a gente vê em filme americano. A gente não sim, tinha isso. Sim, É muito distante. Sim. Então, ou as pessoas tinham aquela educação financeira que vem da família, sim. ou muitas vezes a família já não tem essa estrutura. Minha família mesmo, tipo, se perguntar para a maior parte das pessoas, quantos gasta por mês nisso, nisso, nisso? Numa época não se tinha muito claro. E de repente vai se tendo um pouco mais claro. Sim. Sabe? Trabalhar com orçamento. É barato louco. De louco. falar até quando eu posso ir, até quando eu não posso ir. Isso é muito importante. Eu acho que é uma das coisas importantíssimas. Ó, a gente tem mania de se despedir primeiro e deixar o convidado se despedir por último. E aí você vai dar suas redes, cara. Assim, eu vou me despedir primeiro. Quero agradecer muito de verdade por bate-papo sensacional. Tá ligado? Aquele tipo de conversa que você fala, dá pra usar do começo ao fim. Uma mala de conhecimento. Então hoje, meu, sensacional. Quero agradecer você que tá com a gente. Cara, não deixa. Conhecimento tem que ser compartilhado, mano. Então tudo que você ouviu aqui hoje, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, compartilha para mais pessoas. Um bate-papo interessantíssimo. Ideias, né? Ideias são feitas para trocá-las. Então você que tá aí, compartilha esse vídeo, é muito importante para o canal, é muito importante para as pessoas, para a gente saber que tem, cara, pessoas de sucesso na nossa quebrada, tem muito a nos ensinar. Eu já vou me despedindo, Festa Funk. Bom, você bye, man, motherfucker, né? Não pode xingar a mãe hoje. Não, hoje não pode, não pode. Não pode. Mas, mano, foi um papo sensacional. Agradecer você, Marlon, porque eu sei que sua vida é uma correria. Você conseguir tirar aí um tempo pra gente vir aqui bater esse papo. Agradecer o Fer. Felipe. Felipe, que Fer? Felipe. Tá doido. Ferlipe. Nós é do interior. Ah, Felipe. E agradecer você, é isso que o Cadinho falou, compartilha, avisa todo mundo que tá rolando, que tem um programa Mil Grau aqui, um programa Hostil Podcast, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, no Cadinho, no canal do Cadinho 288. Então não esqueça, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, esses dois loucos estão aqui para trocar ideia com você e sempre trazer um convidado inusitado, uma pessoa que você, de repente, até já viu, mas não fazia ideia do que ela fazia. Exatamente. Você entendeu? Então, passa suas redes sociais, contato, fala do seu trabalho aí, quem quiser contratar o seu TI. Fique à Enfim, vontade. eu tô partindo, tô saindo fora, mais uma vez, brigadaço. Tamo junto e até breve. Opa, antes de tudo, então, muito obrigado, Cadinho, muito obrigado, Festa, pelo convite. É sempre um prazer poder passar um pouco do que a gente viveu para as pessoas e, meu, se serve de bom exemplo, guarda. E a parte ruim esquece, né? Porque as pessoas não são perfeitas, né? Eu quero agradecer, mandar um beijo, né, para minha mãe, pro meu pai, para minhas irmãs, para toda a minha família. Pra galera aí que trabalha comigo, o pessoal do time é muito bom. Um abraço especial pra Lilian Gonçalves, que é a menina do nosso time. Ela tá de licença maternidade, é uma pessoa muito especial no time. Matheus Rossetti, William, a galera que chegou também agora nova pra completar o time. Michael, Júlio. E se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpa. Sabe como é que é a vida. E minhas redes sociais é o @Rolê do Rasta. Segue lá, fortalece
E vamos trabalhar novas ideias. Eu gostei do que foi conversado hoje. A ideia do Cadinho vai botar. Tomara. Vai rolar. Vamos vai torcer, rolar, vamos vai torcer rolar. pra isso. E eu volto aqui pra quando der certo. Vai dar certo. Pra que a Já gente... deu certo. Já deu certo. Porque Já ela deu- nasceu. A ideia Nasceu, já deu certo. É isso. Sensacional. Tamo junto. Hasta luego. Valeu. 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 Uou. Valeu, galera. E aí? Sensacional.